Nino, meu mestre, muito obrigada. Eu estou feliz demais por estar aqui. Eu e Rony já somos amigos de LinkedIn, a gente virou amigo virtual. Todos vocês ficam o convite. Quem de repente já me acompanha, por favor, dá um salve, manda lá uma direct. Eu amo estar próxima de profissionais que são diferenciados e que procuram formações sólidas, que incomodam, dessas que doem, que você vem que você fala, meu Deus do céu, por que eu não estou lá no oba-oba? Os resultados não acontecem no oba-oba, eles acontecem no campo de batalha. Eu sou muito grata por poder viver consultoria na prática e por poder ter vivido, experimentado, validado e quebrado muito minha cara naquilo tudo que eu vou trazer para vocês. Vai ser uma pegada muito prática. Nós todos aqui já somos diferenciados porque nós estamos fazendo o que ninguém topa. Eu vi lá as mensagens. Eu vou assistir no metrô, eu vou ver depois, eu vou... É sobre isso, gente, é sobre isso, persistam, tá? A gente vai falar um pouco. Nino, vou aqui compartilhar minha tela, só que você tem que me tornar anfitriã, para eu mandar aqui no negócio. Bora Tá conhecer liberado Camila já. pelo Nino. Aê, Foi Marlos, o Marlos, maravilhoso. mas também tem uma moça, então foram dois, o Marlos e tem Eu uma adoro, outra eu moça. gosto que o Nino é um cavalheiro, então ele fica chamando a gente de moça, ele falou que eu sou super jovem, eu amei já cheguei muito feliz. Bora. Ó, tô botando o nosso, eu vou diminuir aqui a minha apresentação, aqui no Zoom, e vou colocar o chat, porque eu vou olhando todos vocês. Então, vamos fazer alguns combinados. Aqui eu tô de olho no chat. Você falou um negócio, de repente você não concordou, você gostou, você não entendeu, você pensa diferente, comenta aqui. Nem que seja botar um ponto para eu poder fazer uma pausa, já que eu tendo a falar rápido e acelerado, e aí vocês vão poder pegar e a gente vai fazer as nossas discussões. Quero muito conversar com vocês, muito, muito, muito. Nós estamos num grupo que é um privilégio, porque nós vamos poder trocar ideias. Nós estamos aqui num modelo de formação com estratégias avançadas, e é na troca. Eu costumo falar, Nino, que a gente sai da escola, a escola não sai da gente, e até nesses momentos, até em palestra isso acontece, o palestrante fica no alto, como se ele tivesse o conhecimento. E aqui nós estamos construindo o verdadeiro conhecimento. Ele não é transmitido, ele é compartilhado. O verdadeiro conhecimento é aquele do qual nós somos agentes dele. Se vocês me ouvirem, vocês vão aprender o quê? Poucas palavras de inspiração, alguns nortes, algumas diretrizes, boas práticas, do que isso transforma ou gera valor. Nós temos que solucionar problemas. Esse é o conceito de inteligência, esse é o conceito de um consultor. A gente é pago justamente para poder elaborar soluções, é isso. E quando a gente vai elaborar a solução, quanto mais complexa, né, quanto mais complexo esse problema, melhor nós seremos remunerados, nós temos que ser agentes. Então, por favor, não façam disso um talk solitário. Lembrem-se que a gente está aqui para conversar e eu vou amar fazer isso com vocês. Esse é o momento que nós, que somos palestrantes, podemos desfrutar de todo o nosso ego, falar aqui sobre os clientes incríveis que a gente atende. Eu sou consultora há mais de 10 anos, tenho mais de 20 de experiência de marketing, e aí a gente pode chegar e falar assim, nossa, meus clientes são incríveis, são multinacionais, são grandes marcas. A gente fala de todos os nossos trajetos vitoriosos. Eu sou eleita por 2 vezes melhor profissional de marketing do Brasil. A gente pode falar de grandes encontros que a vida propiciou, e eu vou falar deles para vocês. Tudo que eu vou ensinar aqui é para aplicar na sua carreira também, porque eu mesma fiz isso com tanto atraso, com tanto atraso. E fui notada por Philip Kotler, hoje eu sou embaixadora de Kotler, estou aqui num seleto grupo que tem contato a ele, junto com a equipe da América Latina, e que isso foi possível a partir de tudo que eu vou mostrar aqui com vocês hoje. Então, estou aqui de olho no chat, e eu sempre gosto de falar. Nós temos formações daquelas que são transformadoras, que incomodam? Claro que sim. Recentemente, foi em 2018, o tempo voa, eu me pós-graduei em inteligência artificial para negócios pelo MIT, foi uma daquelas formações que mais me incomodou, sabe? Você pensa assim, vou passear e volta para chorar no hotel, desse tipo? E sou muito grata a poder estar aqui hoje incomodando também, mas também trazendo possibilidades. No mais, gente, sabe o que eu gosto? Eu gosto de me apresentar como a Camila, dizer que eu amo muito o que eu faço e que eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, porque eu tenho uma certeza, cada vez que eu ensino, eu aprendo em dobro. Então, bora! Olha só,
Vamos lá. Para a gente começar a falar de chave de sucesso em redes sociais, eu estava vendo ali, estou acompanhando o grupo, sempre que eu posso, estou de olho, e sei que vocês já tiveram aí um primeiro contato com as egométricas e com os indicadores de resultado. Eu vi ali falando sobre buzz, né? Então, assim, nossa, olha só isso aqui, tá ali, tá bombando, não é esse negócio que a gente fala de rede social, tá bombando. O que a gente vai fazer hoje é trazer uma conversa estratégica sobre esses veículos de comunicação, de construção da percepção de autoridade, porque a autoridade a gente não cria. Todo mundo, Camila, como é que eu crio autoridade? Eu falo, a autoridade a gente constrói. Só que a gente precisa comunicar também a autoridade. A gente precisa trazer soluções para os nossos clientes. A gente precisa acompanhar essa velocidade incrível desses veículos. E aqui hoje, para a gente falar sobre isso, nós temos que conhecer um pouquinho do principal especialista em marketing digital que existe, que é o nosso cliente. E o cliente do nosso cliente, é ele que está com o celular na mão, é ele que toma decisões num piscar de olhos, é ele que não consegue mais assistir série nem ir ao cinema porque não está na velocidade vezes 2. Então, aqui eu já normalizei, para mim, a velocidade das pessoas falando é a vezes 2 do WhatsApp, é assim que eu vejo, quando está diferente, eu já começo a achar que está lento. Mas é assim, e aí vai ter gente que vai dizer assim, nossa, isso é um absurdo, eu não consigo ouvir em 2 vezes, vai ter aqueles que vai dizer, nossa, já gostei da Camila, hein? Eu também sou assim. Nada disso importa, porque isso é nossa opinião. É nossa opinião, raramente, né, ela é validada por alguém, só quando a gente tem assim, Nino Carvalho, querido, dizendo, Camila, eu valorizo a sua opinião. No mais, meus clientes buscam dados, buscam estratégias assertivas, buscam um entendimento da Camila, que não é consultora, ela é intérprete. Intérprete dos desejos e anseios desse cliente, empoderado com o celular na mão. E aí a gente tem que falar de Instagram. Por quê? Porque o Instagram é uma rede que tem uma amplitude muito grande e, ao mesmo tempo, uma verticalização. Então, ela está presente na descoberta de marcas e tá presente também na decisão de compra. 75% das pessoas decidem compras no Instagram. Ai, Camila, é até para negócios de consultoria? Até para negócios de consultoria. E eu vou contar um pouquinho disso para vocês e como que a gente deve aprender a fazer isso aqui para os projetos. Ah, mas então, Camila, eu não sou consultor, eu trabalho com comunicação. Então, Camila, eu sou consultor de pequenos negócios, de grandes negócios. A gente tem que olhar isso aqui com essa visão um pouquinho fora da caixa, se afasta aqui, olha com essa visão mais ampla, para que a gente consiga enxergar o potencial de uma ferramenta. Caso contrário, a gente vai estar aqui discutindo, que eu não gosto dessa visão, né, de, a gente vai falar só de martelo. Não, porque o martelo é uma ferramenta, assim como o Instagram, mas ele traz muito um norte a respeito do comportamento do público, e ele é uma rede que nos ajuda. Por isso que eu aproveitei e trouxe dados sobre o Instagram, para a gente entender como é que está sendo o ano de 2021, que está aí fechando, como é que vai ser 2022 daqui para frente. Então, olha, nós temos 40% mais investimento das marcas em anúncios dentro do Instagram. O que isso vai significar? Maior concorrência. O que a maior concorrência significa novamente? Vamos puxando. É a busca pela atenção. É por isso que a gente estava falando aqui de onde estuda e com quem aprende, não é assim? Vocês vão entender por que isso pode ser uma estratégia tão amplamente aplicada, justamente porque estamos todos concorrendo pela atenção das pessoas. Ai, Camila, mas assim, por isso que eu gosto do LinkedIn, sabe? Porque dentro do LinkedIn não tem isso. Vai ter um comportamento muito similar, é provável que todos vocês já tenham sentido isso na prática. Poxa, o LinkedIn virou uma rede de compartilhamento de história, onde você conta causos, e é isso que engaja, o que aconteceu com os artigos. Isso fala desse consumidor que está extremamente distraído. 5 vezes mais acessos distribuídos de forma uniforme. O brasileiro vai desbloquear o celular dele, em média, 129 vezes por dia. Esse é o número de vezes que a gente vai lá e desbloqueia o celular. O Instagram foi a primeira rede social criada para experiência móvel, experiência palma da mão. E aí vem TikTok, e aí a gente vai acelerando. LinkedIn, Pinterest, o nosso Facebook, tudo isso são redes sociais que não foram pensadas para celular. Elas precisaram se adaptar.
Então, aqui a gente tem uma primeira rede criada por um brasileiro, que é o Mike Krieger, né? Então, que vendeu o Instagram por $1 bilhão há tantos anos atrás. E pouca gente fala disso, e eu tenho muito orgulho de dizer que sim, esse idealizador é brasileiro. Então, a gente tem que entender que o consumidor, ó, o nosso cliente, tá? O cliente do nosso cliente, ele está cada vez mais distraído. E que de muitas formas, não estou dizendo aqui que eu concordo, eu sei o quanto isso pode ser brutal, a gente vai concorrer pela atenção. E é por isso que a gente vai ter muito ranço ao longo dessa aula, de dizer coisas que eu mesma falo muitas vezes ao dia, aqui para o Team Cami, agora somos em 15 profissionais maravilhosos aqui dentro dessa firma, como eu sou feliz por poder falar isso. E aí, eu vivo falando isso, falo, meu Deus do céu, que ranço, olha só o que está dando resultado, é isso que está dando resultado? Eu não quero nem ter resultado, se é para fazer isso, eu não quero também fazer. Então, por quê? Nós somos profissionais que estamos dentro de uma outra corrente de pensamento. E eu quero mostrar isso bem em vida real para vocês. Galerinha, eu tô aqui de olho no chat, hein? Quem tiver alguma coisa, vai lá, fala, não fique em silêncio, sai do cantinho. Olha só, 43% das pessoas, dos consumidores, eles preferem stories. Aí vocês vão falar, nossa, Camila, é verdade, stories? A gente tem muita retenção no story. O brasileiro disposto a ficar até 20 posts para marcas. Para influenciadores, isso duplica. Então, quando você olha aquele monte de risquinho, você fala, mano do céu, é sério isso? O povo tem esse tempo? Tem. Porque o que uma mente distraída faz? O que um consumidor distraído faz? Ele precisa se distrair mais. O cérebro odeia o foco. O cérebro detesta o foco. Quando a gente vai focar, vem toda essa sensação que vocês estão tendo agora. De, meu Deus, não aguento mais. Quando chega uma hora, eu não aguento mais. E aí você vai agora se munir de toda a força do seu propósito. Você vai lembrar do porquê que você está aqui, fazendo um treinamento de alta performance. É porque é difícil. E não tem ninguém disposto a fazer o que é difícil. A concorrência é menor para fazer o que é difícil. As pessoas querem se distrair e ver 20 stories na sequência. E a gente não vai deixar isso acontecer. Então, eu falei para o Nino, falei, o povo está cansado, é claro que está. E o que é o nosso diferencial? É ir um pouco além. E lembrar que essa conversa que a gente está tendo aqui também é sobre o que existe e como que a gente não vai ser massa de manobra, ser mais um nessa manada e dizer, pois é, meu Deus, eu estou cansado. Porque isso que você está sentindo, esse desconforto, essa coisa que você está falando assim, cara, é muita coisa na minha mente, nada mais é do que um efeito colateral de um processo evolutivo muito bem sucedido que nos leva a nos distrair e a buscar cada vez mais distração. Não toleramos o tédio, não toleramos o foco, não toleramos a leitura, porque o mundo caminha para essa sensação. E agora você já sabe, então vem comigo para fugir dessa manobra, para fugir dessa manada, porque você vai sim nadar na contramão e aí buscar resultados diferentes daqueles que fazem isso, beleza? Vamos lá. Primeira coisa. Desculpa, tinha um fugitivo, um menino, cadê aqui? Fazemos uma estratégia de teatro para um cliente meu, varejo, mas que, para não assustar os funcionários e equipe, focamos em tutoriais com os produtos e dicas. Ótimo, já é um começo. Já vi pessoas almoçando e antenadas. Rony, perfeito. Eu já vou começar aqui. Sério, gente? Sério que você voou aqui? Vocês estão vendo que tá? Eu deixei um link aqui para vocês, chamado business.instagram. Onde que você vai para conhecer a estratégia do Instagram? Ele vale para o LinkedIn, para o Pinterest, para o TikTok, para o Facebook, para o WhatsApp, vale para todos. Você vai procurar Press Room. Eu vou botar aqui no chat, tá? Que é palavra em inglês. E aí, que é sala de imprensa. Você vai procurar a área Dev, D-E-V. Da onde que vem dev? De developers, desenvolvedores. O que é a área dev? É a área onde estão as APIs, onde está a tecnologia. Gente, a tecnologia é a base, é a infraestrutura que segura aquela funcionalidade que você vai ver. Então, as pessoas falam assim, Camila do céu, é porque você tem muitos amigos dentro do Instagram. Porque quando eu estudei inteligência artificial para negócios, eu foquei na área de algoritmo, que é um tipo de inteligência artificial.
Então, eu tive no Instagram, tive no Facebook, conheci algoritmo, né? Porque é uma tecnologia extremamente avançada. É muito lindo de ver, tá? Se você gosta de tecnologia, é bonito ver um algoritmo agindo. Ele aprende a partir das suas ações e tem muitos dados, que somos milhões de usuários, então é muito bonito mesmo de ver isso acontecendo. E aí você fala assim, nossa, que você tem amigos influentes. Não é. É porque se você entrar na área dev do Instagram, já está acontecendo a documentação da tecnologia que vai culminar na funcionalidade. E aí, se você conhece essa documentação, sabe o que você tem? Informação. Informação privilegiada. Vocês vão aprender que lá na área dev está cheio de documentos sobre os movimentos estratégicos das redes sociais. E aí a gente começa a falar assim, mas mano, é muito difícil ler dev. Graças a Deus. A partir de hoje, quando você vê uma coisa muito difícil, quando você sentir aquele desprazer, aquele incômodo do difícil, você vai falar amém. Ainda bem, porque não tem ninguém disposto a fazer o que é difícil. Somente dispostos a assistir stories na sequência. A gente sabe disso, então a gente vai fazer o difícil e vai apresentar o fácil, o simples, o palatável, o rápido dentro das nossas estratégias. Combinado? Deixa eu ver aqui. Recomendo assistir este painel como executiva da Meta. Perfeito, maravilhoso. Olha só, lembrem de procurar informações dentro de Pressroom, dentro da área dev, dentro da área business. Eu esqueci de falar isso, mas está aqui nos slides. Business, tá bom? Um recado aqui paroquial para todos vocês a respeito da minha própria trajetória. Essa aqui é a Camila em 2020, sim, extremamente atrasada. E aqui é a Camila em 2021. O que eu estou trazendo aqui para vocês? Uma análise a respeito de percepção. O que é percepção? É verdade? Não, é como a gente enxerga essa verdade. Cada um vai enxergar de um jeito. A autoridade a gente não cria, a gente constrói. E eu tinha muito tempo de casa, muito resultado gerado, muito cliente ali para enfrentar. O ofício de consultor não é fácil, ele não é nada fácil. Você vai ter que falar coisas que ninguém quer falar, você vai falar coisas que ninguém quer ouvir, você vai ser criticado, você vai mexer em feridas, você vai ter que ver cara feia, você vai ter que lidar com frustração, você vai auditar resultados que vão mostrar coisas que ninguém quer ver. E é isso que você está ali para fazer. Você está ali para fazer esse difícil. Então, nos bastidores, a Camila gerava muito resultado, muito resultado. E eu tinha algo que eu julgava que era que era o meu limite, né? Então, quem tem limite é o município, eu tinha o meu município bem delimitado, que era a minha agenda. Eu falava assim, gente, tô com a agenda cheia. Então, isso é o meu indicador de sucesso. E eu estava muito errada. Eu não sabia de tudo que eu iria alcançar. Então, a Camila, até 2020, ela subiu num palco para falar para 6.000 pessoas, no maior evento de marketing e vendas da América Latina, para falar a respeito daquilo que ela não aplicava. Eu nunca me senti tão mal na minha vida. Eu tive certeza que eu ia ser vaiada. Eu não contei a respeito disso, eu fiquei quieta. Eu fui informada por um dos organizadores do evento que eu estava na plenária pela votação das pessoas, pelo tema do que eu ia falar. Camila, o tema da sua fala é o que as pessoas mais querem ouvir. Parabéns, isso que você está alcançando é algo que as pessoas, os palestrantes, esses profissionais desejam muito. Então, aproveite esse momento. Eu falei, bom, não vou contar para ninguém, que eu vou ser vaiada mesmo, que eu não aplico. Tá aqui, ó, olha aqui meu Instagram todo cortado, porque eu botava qualquer coisa, eu não tinha nenhum tipo de estratégia, eu não tinha tempo para o Instagram. Eu não precisava daquilo porque a minha agenda estava lotada. Eu não me posicionava porque eu não queria perder meu tempo conversando com pessoas que o que isso ia gerar, o que isso ia trazer. Mas eu fazia estratégia para cá e tinha muitos resultados. Eu subi naquele palco jurando por Deus que nunca mais eu ia passar por um nervoso desse. De falar uma coisa que eu não fazia. E essa inconsistência me incomodou demais. Me incomodou tanto, 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 a ponto de eu agir. Antes de me incomodar, eu não agia. E tá aqui o resultado, eu posso dizer que é muito transformador e é maravilhoso hoje poder fazer estratégias aqui como, já vou ler você, Marcelo, aqui como, meu Deus, quem foi que falou isso? Não foi a Suzana, foi a Carol.
A Carol que tá com o bebê, né? A Carol comentou aqui sobre fazer para o TikTok, fazer estratégias. Eu fazia essas estratégias, mas eu nunca aplicava para mim. Se eu puder falar alguma coisa para vocês, apliquem para vocês. Nós somos nossas marcas, nós somos cases e merecemos ser os nossos maiores cases de sucesso. Meu maior case de sucesso hoje sou eu. Eu quero ser o meu maior case de sucesso. Eu sei que eu comecei atrasada, eu sei disso, mas eu comecei no tempo que foi possível para mim. Então, vai lá. Encare você, a sua jornada, também aqui dentro dessa aula que a gente vai fazer. O bebê agora foi passear, Carol. Ei, mamãe sorridente. Como você acha que os investimentos em vídeos nas plataformas de streaming, uma frequência maior de ads dentro dos conteúdos criados como parte do enredo? Numa pesquisa feita pela Work, as 5 mídias que receberão aumento dos investimentos são vídeos online, social media, mobile e online search. É isso aí, gente. Vídeo é a maior tendência para os próximos anos. E eu fico chocada de ainda ser tendência. Porque a gente está falando que vídeo é tendência há 5 anos. Eu comecei a gerar conteúdo através das redes sociais para minha construção de autoridade com foco exclusivo em atração para consultoria. Então, eu fazia conteúdos que eles não bombavam. Lógico, porque eles não eram pensados para isso. E aí, eu sempre tive bons resultados e eu queria o seguinte, quem me procurar vai saber que eu sei. E isso vai fomentar os meus resultados. Só que isso faz muito tempo e eu comecei fazendo vídeo. Por quê? Vídeo era uma tendência. Então, o que vai acontecer aqui dentro do streaming? Especialmente a gente falando aí de metaverso. Por quê? Eu quero falar disso para vocês também. A gente fica assim, o metaverso, o metaverso. O metaverso já existe. Ele não é um local. Não pensem que o metaverso então agora a gente vai viver dentro do Second Life. Second Life é tipo o metaverso Second Life. Não é só isso. O metaverso tem 2 situações. É um comportamento. Hoje, as pessoas se angustiam quando elas têm menos likes. Elas se angustiam quando elas não engajam. Elas se sentem ignoradas quando vem poucas pessoas para a live. Elas se sentem ignoradas, mas elas não lembram mais quem deu bom dia, quem apertou mão. Isso é metaverso, é o cibridismo, é o fato de que nós já temos a escala do digital. Eu estou aqui falando com vocês e tem conteúdo meu sendo lançado. Eu estou aqui falando com vocês e tem um anúncio vendendo alguma coisa minha. Então, eu já tenho uma escala digital. Eu tenho conteúdo lá no YouTube e, gente, se hoje eu sair desse plano, se eu não estiver aqui com vocês durante 20 dias, vocês vão ter conteúdos meus acontecendo, com esse modelo aqui de planejamento que eu quero mostrar. E o segundo passo de metaverso, a gente está falando de uma indústria de software, cola aqui, o negócio acontecendo. A gente tem uma indústria de software, então Facebook, Meta, vende software, que quer entrar no negócio de hardware. Isso também vai acontecer, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu quero ler o que vocês estão falando. Black Mirror. Eu achei curioso isso. Eu estava num talk e o pessoal sugeriu Black Mirror como pesquisa para a gente falar do metaverso. Não precisa ver Black Mirror para estudar metaverso, não. Isso aí é só entretenimento. Estuda negócio e entende que quem está na área de software quer ter um pedacinho do hardware também. Poxa, tá aqui, olha a Apple. Não é a marca mais valiosa porque ela domina a cadeia, gente. Metaverso também é sobre isso. Essa série é muito realista, não curto. Boa, Nino. Olha só, trouxe aqui para vocês a base daquilo que a gente vai mostrar aqui a partir desse modelo que é consultivo e estratégico. A única solução para diferenciação é agregar valor. Como que um prestador de serviço hoje agrega valor? E nós somos prestadores de serviço. Ele vai precisar de metodologia consultiva. Porque um consultor é um solucionador de problema. É isso que nós somos, inclusive essa definição de inteligência, que é o que eu falo para minha filha ali, a Carol está com a bebezinha, minha parece ontem que era bebê, não é mais, eu falo, minha filha, você tem que resolver esse problema, mas eu não sei resolver, eu falei, pois é, né? Se fosse fácil, eu fazia, e também você ia se tornar uma adulta incapaz de fazer aquilo que eu, como sua mãe, tenho esse papel aqui de fazer, que é te preparar para que você goste de resolver problema. Que é isso que nós temos que fazer. Como que a gente faz aqui? É seguindo 2 modelos. Eu gosto disso, eu gosto de ter 2 modelos. O modelo de Peter Drucker, aquele estrategista raiz, aquele estrategista que está ali assim, sólido. Sabe uma coisa temporal? Eu gero conteúdo e quero ensinar vocês aqui a fazer coisas que não sejam só virais.
A gente não tem tempo para viralização. Viralização dá muito trabalho. Cadê aqui, ó, Carol falando a respeito de TikTok? Pergunta para ela o trabalho que dá. Eu entrevistei, no mesmo podcast que eu entrevistei o Nino, uma criadora de conteúdo TikTok, que ela tem muito resultado com conteúdos ricos dentro do TikTok, ela faz parte de um grupo seleto. Cara, uma coisa muito massa. Ela disse, Camila, cada vídeo de 15 a 30 segundos eu levo 4 horas para fazer. 4 horas. Fazer conteúdo viral, conteúdo rápido, dá muito mais trabalho do que montar essa aula aqui para vocês. Porque aqui eu venho, falo e tá feito. E 30 segundos? Como é que eu torno 30 segundos algo de valor? É mais difícil. Então tá aqui, ó, Drucker, eu tô falando sobre esse marketing segundo Peter Drucker, ele trouxe mais uma dica de livro aqui, ó, Inovação e Espírito Empreendedor, desse que eu considero o meu autor favorito dentro de marketing e estratégia para negócios. E também trouxe o Seth Godin, justamente porque ele vem assim com, sabe, essa coisa que também é importante que a gente tenha na nossa elaboração de estratégia. Trouxe mais uma dica de livro para vocês que eu gosto muito, que é a Startup Enxuta. Ela traz essa visão, né, de que é legal para isso aqui que a gente vai aplicar, tá bom? Bora! Mais uma coisa que a gente tem que falar a respeito de resultados quando o assunto são as redes sociais. Então, a chave do sucesso nas redes sociais, primeiro é se desgrudar disso aqui. Ai, Camila, mas você é uma profissional consultiva? É claro que você faz tudo orientado a resultado, com cuidado sobre indicadores. O digital, você vai ter sucesso, fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, fracasso. Você tem que olhar para o longo prazo. O sucesso acontece no longo prazo. Ai, Camila, então a rede social a gente está falando de anos, a gente está falando de meses. Então, cuidado com isso, com muito olhar para o resultado, porque é volátil, é efêmero, é a tal da liquidez disso aí. É tudo muito assim, olhou, passou. Ah, então que louca, essa mulher veio aí lá, o Nino falou que sabia alguma coisa aí de digital, ela chegou e falou para não olhar resultados. Em alguns momentos vai ser importante não olhar resultado, senão você vai se desmotivar, senão você vai começar a mudar de estratégia o tempo todo. Que cada vez que subir, você vai falar, nossa, agora é isso, cada vez que descer. E a gente tem aqui que criar isso que está escrito aqui no Drucker. Isso aqui, posicionamento, estratégia parruda. Isso aqui você não vai medir olhando para cada 5 segundos para o TikTok, tá bom? Você vai estar medindo de um jeito que não vai te apontar a orientação do que vai funcionar. Porém, também quero trazer para vocês ideias que eu aplico e que são extremamente baratas. Essa aqui não é barata, ela é grátis e sem glúten, e que mudou totalmente a forma como eu comunico, como eu me comunico, e que você pode aplicar hoje com seu cliente, que você deve aplicar na sua estratégia. Isso aqui foi o seguinte, eu fiz uma palestra. Eu ia fazer uma palestra de 1 hora falando sobre Instagram. Isso aqui eu sigo aplicando, eu tenho um produto que fala sobre estratégia dentro de uma ferramenta, é uma coisa assim um pouco desafiadora para mim, porque eu não gosto de focar em ferramentas, mas tem muito mercado, e eu soube até abraçar essa oportunidade e fazer isso de uma forma diferente, já que todo mundo só fala de ferramenta, eu trago a estratégia, e a estratégia é perene, a ferramenta vai sumir. Então, vamos lá, o que eu fiz? Eu falei, ó, vou fazer uma palestra gratuita, eu vou entregar conhecimento gratuito, isso tem muito valor para as pessoas. E aí eu tive lá alguns milhares de inscritos. E eu peguei e falei o seguinte, ó, você está confirmado nessa palestra, só que eu quero responder a tua dúvida. E o que é a coisa que tem mais valor para o nosso cliente ser humano? É ele. O ser humano se ama. Gente, quando a gente repete o nome das pessoas, aumenta a produção de hormônios do prazer. Quando a gente escuta nosso próprio nome. Então, isso tem que estar, inclusive, nas nossas estratégias ali no tete-a-tete com o cliente. Falar o nome do cliente, porque ele está aumentando a sensação de prazer. Está lá, é mais serotonina, é mais dopamina. Então, eu falava, eu quero responder a tua dúvida. E aí a pessoa, nossa, que bom, porque eu me amo, todo ser humano se ama. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um questionário, rapidão. Calma que o Rony perguntou uma pergunta boa. Qual o nome do livro branco? Esse aqui é o Inovação e Espírito Empreendedor, do Peter Drucker. Ó, olho no print. Eu adorei que o Nino falou, peguem o caderno e tal. Nino, dá o print, Nino, dá o print. Ó, vamos lá. Como é que eu fiz?
eu primeiro tenho que saber o que a pessoa faz. Então, eu fiz uma múltipla escolha. Depois, eu fiz 2 perguntas. A primeira pergunta é, o que é a tua dor? O que você precisa aprender? Isso é metodologia das mais básicas, ordinárias de padaria, e funciona sobre qual que é o problema que eu tenho que solucionar, que foi aqui, ó, o que a Carol disse que fez. Pô, para não assustar, eu fui naquele problema que todo mundo tem, eu vou ensinar a usar o produto, que todo mundo tem dificuldade em usar o produto, todo mundo tem dúvida de como usar o produto. Eu vi que quando começou aqui o nosso programa avançado, o grupo ali começou a bombar de suporte. Era todo mundo, Nino, não vale isso, Nino, não sei aquilo, Nino, cadê a aula ao vivo? Que pergunta que eu fiz para o Nino? Nino, onde é que estão as aulas ao vivo? A Nino pensa, mano do céu, esse povo sempre me pergunta a mesma coisa, porque nós temos os mesmos problemas. E aí o Nino pode fazer um conteúdo que diz, entenda onde estão as coisas dentro do curso. Isso é um modelo simples, fácil, eficaz, vai durar para sempre. Na dúvida, vai no problema. Outra coisa é a gente ter... Você pode compartilhar sua apresentação com o grupo no fim, por favor? Claro que sim, ainda mais pedindo assim, querido Renan. Quem sou eu para negar uma coisa amada dessa? Claro que sim. Outra coisa, como para você, o que significa ter um Instagram de resultado? Olha só, eu estou perguntando para a pessoa, para você, o que é solução? O que é sucesso? O que você almeja? Gente, aqui no momento desse print tinha 642 respostas. Por que tinha 642 respostas? Isso aqui é fácil. Tem 2 perguntas, que é do interesse da pessoa. E eu falei, eu vou responder a tua dúvida. Mas para eu responder a tua dúvida, você tem que me dizer qual ela é. E eu botei ali um checklist, são 2 perguntas e um bônus, então. Tem um checklist só para saber que, de repente, você nem vai precisar se você já tiver uma persona mais definida, não é que nem a minha, que é meio ampla, e aí a promessa fica muito solta. Isso mudou completamente a forma como eu comunicava. Hoje eu aplico isso para os meus clientes de consultoria. A gente manda para os representantes, a gente manda para os franqueados, a gente manda para o colaborador, a gente manda para todos os públicos de interesse. E em cima disso, a gente gera conteúdo. Em cima disso, a gente gera valor. E a gente utiliza as ferramentas corretas, porque às vezes é assim, o que você gosta de acompanhar? WhatsApp, Instagram, Close Friends, TikTok, LinkedIn, e você está achando que o LinkedIn é o local e a pessoa vai dizer que não acessa o LinkedIn, que é o que acontece com o meu público. O meu público se paga de LinkedIn. Acessa? Não. Presta atenção? Não. E 30 stories, assiste? Assiste. Então, isso aqui é um persona, momento Nino Tenso. A gente vai falar disso aí também, sobre essa questão da persona, da polêmica. A equipe social media ficou mais segura em fazer conteúdo para o TikTok, justamente porque ela precisaria fazer aquilo que já conheciam, falar, mostrar os produtos. Carol, vai ser sucesso, vai ser sucesso. Vai pelo simples, vai pelo fácil, começa pela dúvida mais frequente. Os meus conteúdos são aqueles que eu mais recebo pergunta, porque eu tenho que ficar respondendo as pessoas, eu respondo todo mundo. Eu respondo todo mundo. Camila, sua equipe? Sou eu. Eu não abro mão de fazer isso. Eu sou muito grata pelas pessoas investirem seu tempo para me ouvir. Isso me faz, assim, é uma honra para mim. As pessoas estão parando as suas cabeças a mil para me ouvir, que nem vocês estão agora. Então, eu faço questão de responder. Para mim é um prazer. Só que isso leva muito tempo. Então, eu gosto de gerar conteúdo que eu só encaminho. Isso facilita o meu saque. É simples assim. Ah, Camila, mas isso dá resultado? Muito resultado. Depois eu quero saber qual que é a polêmica do persona se combina com a minha. Eu sei que o Nino a gente pensa muito parecido. Olha só, eu adoro quando eu não falei nada pro Nino disso, tá? Não falei nada. E já estava rolando o papo da Anitta aqui. Isso aqui é uma analogia que eu fiz de um conteúdo que eu trouxe numa nova perspectiva. O nome desse conteúdo era sobre autoridade, a percepção de autoridade. E aí eu mudei esse conteúdo para uma cara de rede social. Ele se chamava assim, A Autoridade. E ele virou Anitta versus o Mozart. Esse senhorzinho aqui é o Mozart. Da onde que veio a inspiração para fazer isso? Veio do meu pai, papai Renault. Meu pai chegou para mim e estava indignado, porque meu pai é um entusiasta da música clássica e ele mesmo toca violão clássico, gosta muito de Mozart. E ele chegou e falou assim, é um absurdo que a gente vai ter um conservatório, uma coisa incrível, maravilhosa, músico, você não acredita, né? E aí chegou e falou assim, não vai ninguém, minha filha, não vai ninguém. O professor está morrendo de fome. E aí vem essa Anitta
Milionária, vem multidões, as pessoas se rasgam, se jogam no chão por causa dela. Como que pode isso? Eu falei, calma que o marketing tem uma resposta, pai. Você está indignado sobre uma coisa que você não deveria, porque você vai aprender da perspectiva de marketing. Que nós temos uma coisa que é a popularidade. O que é a popularidade, a visibilidade? É você saber chamar atenção. Como é que você sabe chamar atenção? Você é polêmico, então você fala coisas que são polêmicas, você fala coisas que não são verdade, aí você mexe com o brilho das pessoas, você faz afirmações cheias de certeza. Você pode, de repente, usar o seu corpo, porque corpo é uma coisa que chama muita atenção. Então, eu tenho colegas que falam, Camila, eu falo de marketing digital, uma foto de biquíni e uma de marketing digital. Porque isso vai chamar mais atenção e você é repetitivo. Quanto mais você repete, mais o cérebro se abre com atenção. É por isso que as músicas populares, no sentido de popularidade, no sentido de que estão bombando, né? A gente tem que cuidar com essa palavra aí é um momento Camila tensa, elas são músicas repetitivas. Elas são músicas extremamente simples, porque esse é o jogo da popularidade. E aí nós temos o jogo da autoridade, que é o nosso jogo. E aí eu falei para o meu pai, quem que é melhor, o Mozart ou a Anitta? Quem que é melhor? E aí a gente começa a entender como é que é a chave do sucesso das redes sociais. A autoridade é o primor técnico, erudição, é fazer muito bem feito. Mas é um mercado do Mozart que tende a ficar no cantinho, em silêncio, sem tempo para isso. Né? Não tenho, não preciso disso. Justamente porque é um público como nós aqui, que temos um conhecimento, estamos dispostos a fazer aquilo que ninguém está fazendo. E aí eu faço aqui a provocação. Dá para fazer estratégias integradas, dá para fazer. A gente chama mais a atenção, um pouco mais de atenção, e segue entregando autoridade. Nós procuramos um público-alvo, um público de interesse que tenha alinhamento com essa nossa forma de pensar. E a gente para de se comparar com qualquer outra estratégia que não seja de autoridade. Porque nós não podemos comparar estratégias de autoridade, de primor técnico, de erudição, de conhecimento, de resultado, de questão cirúrgica, aqui apontei, entendi, agi, com o mercado da popularidade. Está proibido fazer isso. Porém, se o meu cliente busca popularidade, eu tenho que saber fazer, sem julgamento de valor. Não faço julgamento de valor, profissional de marketing não pode, eu não posso falar assim, eu não vejo novela. Meu Deus, milhões de pessoas veem novela, veem Big Brother, eu tenho que entender disso sim, senão você é uma profissional de marketing que não sei mais interpretar. E o especialista não sou eu. O especialista é o cliente do meu cliente. Eu tenho que entender dele, porque aí eu sei fazer estratégia de digital ou qualquer outra estratégia para ele também. Martin, olha aí, não sei se é Martim, o meu é Martin, meu marido. E, inclusive, o meio erudito tem chamado muita atenção com jovens. Vi um TikTok de um rapaz que cantava uma área do Barbeiro de Sevilla com base em rap. Ele dirigindo um carro sensacional. Ou seja, aliou exatamente Martin ou Martim. É isso que a gente tem que buscar. Chama atenção e entrega na autoridade. A gente, quer ver um exemplo? Faça lives. As lives, estar ao vivo com a nossa audiência, nós somos consultores, nós temos um conhecimento, a gente sabe concatenar ideias, isso é tão raro, e o mercado da popularidade não sabe fazer isso. E aí a gente vai lá e entra, Camila, mas só tem 10 pessoas, não importa, não pense no número, porque isso é popularidade. No primeiro momento você está construindo autoridade e o número você vai galgando, chamando a atenção. Perfeito teu exemplo. Aqui, ó, já quero trazer para vocês uma ideia sobre frequência. Por que a gente está falando de frequência aqui? Porque isso tem a ver com a autoridade e a popularidade, que eu quero que vocês unam. E isso a gente já sabe que tem que chamar atenção e entregar muito valor. Nós não precisamos fazer coisas estapafúrdias que nós não estamos dispostos e a gente não precisa também ser chato. Então a gente consegue sim unir os dois. Exemplo maravilhoso do colega de sala. Então, olha só, isso aqui veio de dentro da área business do Facebook. O Facebook pegou e falou assim, ó, tá aqui, o Facebook domina, Meta, vamos chamar de Meta. Meta domina o mercado. Ele falou, olha aqui, para você conseguir fazer todo o lift da marca, você pegar e conseguir falar com todo mundo a história que você quer falar, com 2 posts na semana, você pega todo o potencial máximo que o meu algoritmo entrega. 2 na semana.
E aí, hoje eu estava ouvindo sobre não sei quantos posts por dia. Ah, não, porque eu faço 3 posts no feed, 2 reels e 35 stories. Aí você fala assim, mano do céu, não vou conseguir ter presença, meu cliente não vai conseguir ter presença. Então, olha só, 2 posts na semana, você captura o lift máximo. Não é a palavra da Camila, não é a Camila que está falando isso. Está aqui, ó, vindo de dentro da área de business do Facebook. Dizendo aqui, ó, você, intenção de compra, negócio gerado, que é algo que a gente vai medir. Eu sei que vocês já tiveram essa aula sobre indicadores. E aí não adianta a gente ficar falando aqui só de audiência e engajamento. Por favor, gente, engajamento? Ah, mas o engajamento está alto. Então, eu vou fazer que nem um post meu, que eu pergunto assim, é biscoito ou bolacha? Aí tem 3.000 comentários. Biscoito, bolacha, biscoito, bolacha. Isso é indicador? Engajamento é indicador? Para quê? Do quê? Ah, mas ele faz parte do jogo. Faz. E no meio do caminho tinha um engajamento. E o engajamento tinha no meio do caminho. Por quê? A gente quer a atenção das pessoas também. Precisa chamar a atenção das pessoas, senão nós nos tornamos irrelevantes e o algoritmo vai nos esquecer. Isso são bolhas que são criadas. E a gente precisa, sim, de um pouquinho disso. Por isso que eu encaixo momentos, biscoito. A gente precisa dos momentos para a gente ter isso também. Mas, por favor, medir engajamento, medir comentário, aí é só perguntar, vota no 1, no 2, se teve engajamento. A gente tem que ter indicador de negócio, que nem está aqui. Então, você entra na área de negócio das ferramentas, elas sabem falar de negócio, que é intenção de compra, que é resultado final e até lembrança de marca. E aí vocês vão falar assim, Camila, eu estou elaborando estratégia para os meus clientes e eu não estou fazendo 2 vezes por semana, estou fazendo diferente disso. Vamos entender. Vamos lá, que a regra qualquer um faz, o negócio está na exceção. Quando que você aumenta a frequência e quando você diminui a frequência dos seus conteúdos? Por quê, gente? O mercado das redes sociais é o mercado mais ingrato que tem. É o mais ingrato de trabalhar. Tem que amar muito, tem que amar muito. Por que a gente tem que amar muito esse mercado? Porque fazer conteúdo dá muito trabalho. E a gente tem uma demanda, uma voracidade, mas aí você sabe... Depois o Nino me conta que ele também tem vídeos irados, e a gente vai dizer assim, quantas vezes a gente pensou num conteúdo, a gente falou, cara, que conteúdo demais. Eu tenho momentos que eu fico orgulhosa de mim, que eu falo, nossa, fiz um conteúdo muito maravilhoso, e ele não emplaca. Ele não vai emplacar, ele não vai chegar naquela audiência para gerar o resultado que a gente precisa, pelo menos não com a rapidez que a gente planejou. E essa aula aqui de vocês, ela é sobre planejamento e estratégia, mas ela é sobre vida real. Por quê? Hoje, gente, vou aqui, é aquele momento, né? Fecha em mim. Se eu estivesse aqui com o time, então eu ia falar, Rick, fecha em mim. Olha o que acontece. Eu estava numa reunião junto com um colega meu que é muito fera, especialista, consultor de marcas incríveis na área de branding, construção de marcas. E ele começou a falar de coisas do tipo fazer Reels, fazer TikTok, fazer assim, só que ele não conhece a funcionalidade. Ele conhece a teoria. Ele conhece a estratégia central, ele conhece o que funciona para construir marca, mas ele não conhece a funcionalidade. E ele começou a falar que, poxa, 1 minuto, não, porque aí você tem 5 minutos. Como que ele foi percebido? Como um antiquado. Alguém que não conhece isso, alguém que não entende disso. E aí o assunto branding virou para mim, que sou a do digital, das redes sociais. Não, Camila, então você fala de construção de branding. Eu falei, eu não. Não vou falar, tá aqui meu colega, muito mais. Só deixa, talvez seja porque ele falou aqui não sei o quê, é que isso está mudando. E aí a gente faz lá aquela diplomacia, e eu tive que depois dar o feedback e dizer, entenda a funcionalidade. Ela vai mudar, ela é efêmera, você não vai ser estrategista de funcionalidade, mas a gente tem que entender essas coisas. A gente tem que poder chegar e falar de frequência com o nosso cliente, porque essa é uma dúvida que ele tem. Pode ser que o nosso cliente, aqui eu estou falando como consultora, esteja exagerando no conteúdo, ele está gastando errado, ele está gastando em vez de investir, ele está consumindo os recursos dele. E a gente tem que saber traçar isso de forma extremamente cirúrgica. E aí as métricas vão trazer. Por quê? Se eu estou vendendo, estou gerando negócio, eu estou acompanhando isso, eu consigo construir o meu meio do funil dentro das redes sociais e está lá tudo dando certo. Então, eu vou falar de jornada logo mais, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Então, eu posso aumentar e entender qual que é o melhor custo-benefício.
Assim como eu posso não estar tendo resultado, e aí eu tenho que saber sugerir, porque senão vai acontecer isso. O cliente vai olhar e vai falar assim, você não sabe do que está falando. E ele sabe do que ele está falando. Ele sabe, ele sabe. Ele só não conhecia um detalhe, só que esse detalhe faz diferença nesse mercado. Na verdade ou na percepção? Na percepção. Mas ninguém age pela verdade. A gente toma decisões a partir da percepção, mesmo com o indicador. Olha aqui, bora. Quando que a gente aumenta a frequência? Tem que postar mais. É o famoso posta mais. Quando a gente tem uma marca nova ou de baixa popularidade. É a Camila. Camila não é conhecida. Não sou conhecida. Eu tenho concorrentes que são muito mais conhecidos do que eu. É quando a concorrência aplica alta frequência. Ô, desgraça. O povo do digital, eu acho que não vive. Não é possível. Não vive. Eu falo, gente, vai dormir. Vai comer alguma coisa. É Reels o dia inteiro. Então tem alta frequência, a concorrência por quem você está sendo nivelado. Então, a gente precisa entender disso também. Jornada de compra curta. Não é o meu caso. O meu tem uma jornada de compra super longa. Mas, se você tem uma jornada curta, você vai ter que publicar com mais frequência. A tua mensagem é complexa. Nino, você tem aqui um treinamento de altíssima performance. Quantos e-mails você teve que mandar? Quantas explicações você teve que dar? Por quê? Isso aqui não é um treinamento que você exemplifica com 3, 4 palavras. Você tem que ir mais fundo. Então, o Nino teve que falar mais. Uma pausa para uma pergunta do Marcelo. Por trás de um post há muitas coisas além do próprio conteúdo. De que forma obter engajamento? Marcelo, esquece essa palavra. Não pensa mais em engajamento. Porque engajamento não pode ser o teu objetivo. Engajar é comentar, curtir, compartilhar. Até no caso de compartilhar, isso pode te ajudar a ganhar audiência. Hoje, eu fiz uma live junto com um produtor de conteúdo que ele está se aproximando de 1 milhão de seguidores. E ele comentou que ele foi compartilhado pelo Neymar, que ele foi compartilhado por não sei quem, não sei o que lá, e que ele foi compartilhado pelo Reels. E aí não pode clicar e ele não ganhou esses seguidores. Então, vamos lá, a audiência, topo, quantas pessoas estão vendo é importante. O engajamento, você vai buscar as estratégias de popularidade. Chamar atenção, criar polêmica, gerar identificação. Então, se a pessoa fala assim, meu Deus, é biscoito, que nem o Martin falou, é biscoito. Todo mundo, não, Deus me livre, ai que horror, e começa a marcar as pessoas. Isso é um engajamento. Isso não é indicador de negócio. Isso é algo que você pode incluir na sua estratégia para que você tenha resultados finais, mas ele não deve ser o seu objetivo. Entende o que eu quero dizer? Engajamento é o meu objetivo. Porque aí basta que você faça muitas perguntas, ou que você gere e desperte polêmica de esquerda ou direita, vermelho ou azul. Aí você vai ter esse engajamento, mas passa por chamar atenção e gerar identificação. A gente já vai ver um exemplo aqui de conteúdo que gera essa identificação. Aguenta aí. Outra coisa que muda a nossa frequência, anúncio. Não sei... Polemizar não é uma faca de 2 gumes? Totalmente, Maurício. Assim como é o mercado da atenção. Você já viu a quantidade de cancelamento que a Anitta tem? Essa menina, ela tem uma coisa, uma casca dura. Casca dura ela tem. Porque não deve ser fácil ouvir tudo que ela ouve. E ela com certeza ouve. Ela não dá bola. Todo mundo dá bola. Todo mundo dá bola. Então, a gente vai ter que entender que o nosso mercado, Maurício, não é esse. O nosso mercado não é o da atenção somente. E quando for, a gente tem que ser muito cirúrgico para falar isso para o nosso cliente. Senão ele vai em busca de engajamento a qualquer custo. E na hora que uma pessoa... o Nino está aqui em off, tá? Dizendo que eu estou atrasado. Amei. Nino, pode falar aberto aí, pode falar. E aí, quando a gente começa a criar essa polêmica, o que vai acontecer? A gente vai desagradar também. Então, a polêmica, ela tem que ser cirurgicamente encaixada. O cliente quer bombar, então ele tem que estar preparado para desagradar. Tipo o Boticário, quando faz uma campanha para redes sociais, na qual ele defende e levanta uma bandeira. Isso é uma polêmica. Ele bateu recorde de engajamento, de compartilhamento e até de vendas. Mas ele vai perder seguidores, ele vai tomar hate. É mais ou menos por aí, tá? Outra coisa que muda aqui na frequência é o jogo do investimento em mídia. Quanto mais anúncio você faz, menor a tua frequência. Então, o que a Camila vai fazer nas férias? Eu vou tirar férias, eu vou ter mais anúncio. Os anúncios trabalham para mim. Isso é o cibridismo, isso é o metaverso. Eu estou na praia, mas tem um anúncio da Camila gravado vendendo para mim,
tá bom? Vamos lá, para a gente falar aqui um pouquinho de linha editorial. Aqui, interesse do meu público, aqui o que eu quero falar. É assim, eu e o Nino, a gente já falou sobre isso. Poxa, porque tá aqui o que a pessoa tem que ouvir, mas não tá dentro do que a pessoa quer escutar. A pessoa quer uma coisa e a gente sabe que é outra. Então, o que a gente tem que fazer? Trazer essa atenção da Anitta, que a gente falou sobre polêmica, então polêmica vazia não adianta nada para a gente, porque é um mero número de engajamento, é uma egométrica, e aí vem o interesse do público, junto com o que a gente quer comunicar, vem a nossa linha editorial. Eu quero trazer aqui ideias para vocês de como que a gente faz para fazer esse conteúdo render e mesmo assim gerar o engajamento, que é o que está por trás do post. Primeiro, problema e solução. Eu entreguei para vocês um modelo que eu aplico aqui, que eu aplico nos meus clientes, eles são muito gratos, porque é uma estratégia grátis, e eles ficam assim, meu Deus, isso é genial, eles recebem feedback de forma grátis, que é problema e solução. Quanto mais eu entrego problema, quanto mais eu aponto problema, mais engajamento eu gero, porque o problema incomoda. Quanto mais eu entrego solução, então é uma dica, mais eu cresço em autoridade, porque isso gera gratidão. Outro modelo, conteúdo rico e conteúdo rápido. Eu vou mostrar para vocês na sequência como é que eu aplico o conteúdo rico e rápido e uma estratégia de conteúdo contextual. Bora para a gente entender como é que faz isso na prática. Olha aqui, ó, conteúdo rico, ele é mais completo, ele é mais informativo, ele é mais racional. São os conteúdos que eu uso mais, porque eles estão ligados à minha construção de autoridade. E aí vocês vão dizer que nem ali a Carol, mas meu cliente quer bombar no TikTok porque ali está o público dele, ele quer ter uma grande audiência, ele quer construir o case para ser mencionado em veículos especializados, ele quer se posicionar numa rede diferente da concorrência, aí vai depender dos nossos objetivos de negócio, que eu sei que não é o foco dessa aula, porque vocês estão tendo com outros colegas meus. Podcast, live, carrossel, aquele que vai passando para o lado. E o conteúdo rápido, ele é mais apelativo, ele é mais emocional, ele é da Anitta. A gente chama aqui na firma de Mozart, que é o rico, e o rápido, que é o Anitta. A gente fala assim, não, aqui a gente vai fazer um Anitta. Isso virou uma brincadeira interna para quando eu preciso chamar atenção. Então eu vou mais apelativa e quando eu preciso construir mais autoridade, inclusive para os meus clientes. Então, tá aqui, ó. Quanto mais apelativo, emocional, rápido, mais ele tende a engajar. Quanto mais completo, informativo e racional, mais ele tende a vender e também a construir autoridade. Então, são as frases, os reels e o meme. Bora lá! O que é emocional? Mais atenção, eu quero chamar atenção. É o entretenimento e a inspiração. Quando eu peguei e mostrei a Anitta do lado do Mozart, ninguém nem sabia quem era o Mozart, eu tive que explicar, todo mundo, meu Deus, gente, pronto, eu chamei a atenção. Aí eu fui para a aula. E aí eu entrei com racional. Educação, técnico, diferenciais, que é mais ou menos o que a Carol comentou aqui. Ela foi para a atenção do mercado mais rápido, mas opa, onde é que eu estou indo? Bora para falar de produto, porque ele é técnico. Sacaram, gente? Isso aqui é uma fórmula que vai dar certo. É complicado falar de fórmula, né? Mas ele é um modelo que você pode aplicar na esmagadora maioria das vezes com sucesso. Olha aqui como é que eu faço na prática. Pode preparar o print, depois eu vou mandar para vocês. Aqui está o meu curso sobre Instagram. Olha como é que eu faço. Topo, chama atenção. Meio, trata objeção. Ai, não sei, essa Camila não me desceu. E lá no fundo está a oferta, está o fechamento, está a venda. Então, olha só aqui no topo, como crescer, que linha editorial fazer, aplicativo gratuito, porque no grátis ele atrai atenção, ele é muito apelativo, você falar daquilo que é grátis, tem muito apelo. O que funciona no Reels, porque o Reels é difícil, todo mundo quer aprender. E aqui no meio, eu mostro como o Instagram foi essencial para os meus resultados, como ele é essencial para os negócios, um método para você ganhar tempo e dar conta disso tudo, como que é se posicionar no Instagram. Por que eu botei aqui em negrito a palavra como? Porque o como tem a ver com atenção. Quem tem dúvida tem problema, quem tem problema tá ligado. E o posicionamento é onde você tem que aparecer, é onde seu cliente tem que aparecer. Quem não se posiciona, briga por algoritmo. E eu vou dar uma dica como especialista em inteligência artificial para negócios. Não briguem com algoritmo. Não briguem com máquina.
Vai com posicionamento que máquina não se posiciona. Então, defendam isso com unhas e dentes com o seu cliente. Nós precisamos de estratégia de marketing. E posicionamento no pedra, papel, tesoura ganha de algoritmo. Quem se posiciona não briga com o algoritmo, tá bom? Isso é muito importante dentro de um planejamento estratégico de marketing digital. O posicionamento não pode estar de igual para engajamento, porque o engajamento está em cima e mais profundamente vem o posicionamento. E aí vem a nossa oferta. Exemplo, tour virtual pelo meu curso. Quando está lá na semana, eu falo, ó, vou fazer um tour aqui para você ver o que você vai conhecer. É um conteúdo de 15 a 30 segundos, que ele traz uma experiência. O passo a passo de como eu vou ensinar, os benefícios exclusivos. Gente, é só nessa edição. Cada turma minha tem benefício exclusivo, coisa que só acontece ali. Quem for meu aluno em janeiro, que eu vou ter aula em janeiro, vai receber coisas que só naquela edição vai ter. E aí a pessoa vai para esse modelo, ela vai, poxa, eu quero isso aqui é o que é relevante para mim, tá bom? Olha os resultados. Para vender tem que mostrar que funciona, que foi o que a Carol comentou que fez, né? Então ela mostrou o produto em ação, isso fala, opa, isso aí funciona. Bora lá, para conteúdo contextual que eu mostrei para vocês. Gente, esse aqui é o modelo que eu utilizo aqui, para mim, eu gero conteúdo hoje de forma intensa. Eu cheguei nesse momento, que bom, sou muito grata também a poder ter vivido esse momento aqui. Material bruto, eu tenho uma ideia. Gente, eu edito aquilo ali com corte YouTube, extraio áudio, podcast, faço um corte de 10 minutos, vai para o IGTV, faço o corte daquele conteúdo para 1 minuto, vai para Instagram, feed, vai para o Reels. Cortes de 10 segundos, vai para Stories, vai para anúncio. E aqui também entra o TikTok. Transcreve em texto, vai para o LinkedIn, vai para o blog, vai para o meu site. E frases que eu falo, né? Às vezes eu tenho uma coisa assim, ah, tá bom, perfeito. Ah, perfeito só o brigadeiro. Todo mundo, kkkk, pronto, virou uma frase. Perfeito só o brigadeiro. E aí eu atraio atenção, eu trago o engajamento, que eu vou aplicando. Quando eu estou pensando isso aqui, eu vou pensar o material bruto. Eu crio meus tópicos e já incluo esse conteúdo contextual na construção da narrativa. Então, se eu estou no material bruto, por que ele não está indo, meu voltar? Se eu estou no material bruto para o topo, eu já quebro ele na construção assim. Então, quando eu estou construindo meu conteúdo, eu não faço assim, ah, eu vou falar disso, aí eu falei daquilo, eu fiz um roteiro. Não, meu roteiro é cirúrgico, para que eu possa, com um único material bruto de topo, de meio, de fundo, desdobrar em tudo isso aqui. Então, hoje, eu dedico 1 hora por semana e eu gero aquele monte de conteúdo que vocês veem acompanhando os meus perfis. Eu estou presente em todas as redes sociais, até no Clubhouse. Então, como que eu faço isso dedicando tão pouco tempo? Utilizando os formatos que eu mostrei para vocês, e esse é um deles, que é o conteúdo contextual, tá bom? O que você quer dizer com brigar com o algoritmo? Brigar com o algoritmo, José, é você começar a entrar na luta pela atenção. É você falar assim, ó, o Nino faz um vídeo e ele vai alcançar 100 pessoas. Aí ele vai olhar a Camila e vai ver que a Camila teve 5.000. Ele vai dizer, oh meu Deus do céu, tá vendo? Tal. E eu vou dizer que ele não precisa fazer isso se ele tiver posicionamento, que é algo que está dentro de uma coisa mais profunda. Então, brigar com o algoritmo é você brigar para aparecer. E o algoritmo é uma inteligência artificial e ele trabalha 7 dias por semana, Natal, Ano Novo, ele não come, ele não dorme, ele cria bolhas, ele tem viés. Então, o algoritmo é a briga da Anitta. Deixa para ela. O nosso, que é de marca, que é de profissional, que é de resultado, ele pode dizer que é da Anitta, ele pode falar, mas no fundo ele quer vender. Ele quer resultado, não é verdade? Depois vocês comentam comigo que às vezes o cliente fala que ele quer uma coisa, mas o que ele precisa é de outra. E aí vem a minha história aqui. Não briga com o algoritmo, não entra na luta, porque eu quero views, se posiciona. Que quem se posiciona tem resultado, tá bom? Bora lá! Tá aqui o planejamento por onde começar, sempre pelo visual. Que o planejamento visual é o que toma o nosso tempo. Então, o que eu faço? Eu vou lá, primeira coisa que eu vou entender num modelo é o visual da coisa. Então, eu tenho aqui um banco de toda a parte visual, key visual, né? Então, essa parte, assim, quando a gente pensa em Camila, tem as minhas texturas de papel, tem os emojis, tem o meu rosto, tem a tirinha de caderno. Eu criei todo esse KV, o key visual, junto com um profissional especialista, e eu desdobro junto com a minha equipe, a gente vai desdobrar isso.
sempre começa pelo visual, porque depois que você tiver o template, depois que você tiver um modelinho, você só muda. E o sucesso do digital passa por escala. Depois, José, me fala se ficou claro que eu te respondi, tá? A escala é necessária, e aí a gente não pode passar a nossa vida gerando isso. O cliente não vai ter grana para isso. O cliente vai querer ROI, que é o verdadeiro indicador. Ele quer retorno. E aí, como é que a gente dá conta se o conteúdo vira um ralo de despesa? Você nunca dá conta do conteúdo e a sensação é que você não vence. Você tem que ter templates. Porque aí, esse template, esse modelo, esse molde, você replica. E tá aqui como eu mesma faço. Em tudo que eu faço, eu começo pelos templates. E aí, eu vou para o conteúdo contextual e a gente ganha muita escala, muita velocidade. Tá bom? Olha só, Nino, separei aqui umas coisas. Povo, me falem se vocês estão mortos de cansado, tá? Mas senão eu vou mais rapidinho nisso. E aí vocês não podem receber isso aqui no material depois. Eu trouxe algum... Tá show. Valeu, Teni. Olha só, pessoal, força, força. Respira, fala assim, mano do céu, eu tô pra morrer. Não aguento mais. Não sabia que eu vinha sofrer. E aí você já sabe, amém, graças a Deus, que ninguém quer sofrer, só vocês. Quem sofre tem resultado diferente também. Depois vem conversar com os nossos números. Olha só, lembra disso. Lembra do Uber? Todo mundo, ai, porque o Uber são os preços e tem balinha. No Uber tem balinha, então não sei. Não, o Uber tem um modelo de negócio aderente. E esse modelo de negócio do Uber vale para o que a gente está fazendo, vale para o nosso posicionamento, posicionamento dos nossos clientes, para a nossa comunicação, para o conteúdo que a gente gera, que é isso aqui, ó. Todo mundo quer controle. O ser humano ama controlar porque a gente não controla nada. Pode cair um meteoro nessa terra agora, explodir isso aqui tudo. E a gente vai falar, mano, é sério? Por isso que desastres que acontecem com celebridades nos tomam, porque a gente se confronta com a falta de controle. A gente não controla nada, então a gente ama ter a sensação que controla. Saber a rota, saber a nota do motorista. Motorista tem nota, a gente, ai que bom, eu tô indo com 5 estrelas, eu tô indo com 4 estrelas. A gente controla o pagamento, quanto vai custar. Entregue controle para o teu cliente. Entregue controle para ele saber que ele está com a mão no gatilho, ele gosta disso. Então, quando eu entrego um planejamento digital, a primeira coisa que eu faço para o cliente é traçar todos os objetivos dele. Aí o cliente fica, objetivos, né? Sempre é um momento de sonhar. Eu entrego um dashboard, um painel de controle, para ele ver o que está acontecendo. E esse painel é feito no Data Studio, vou botar aqui, Nino, Data Studio, vejam isso, estudem isso. Ai, Nino, foi mal, te mandei direto. Ô, Camila, 20 anos de curso, mulher. Aqui, ó, Data Studio. Estudem isso também. Não está em rede social, mas é maneiríssimo. E eu entrego para o cara aquilo e eu falo assim, você vai ver do teu celular. Meus clientes têm BI, meus clientes têm outra estrutura de métrica. Mas muitas vezes o gestor, o decisor, não está com isso ali. E eu falo, ó, eu estou te entregando isso aqui que é facinho, eu vou te explicar como funciona e você vai ver. E aí o cliente fala, meu Deus do céu, isso sim que é consultora. Tá louco, isso que é consultora. Finalmente veio alguém aqui e fez alguma coisa. Eu escuto isso direto. Porque eu entreguei o efeito Uber, eu entreguei controle. Pertencimento. O que é pertencer? Até a comunidade de motorista. Minha filha perdeu os 2 dentes da frente, ela falou, ai, graças a Deus, porque só faltava eu. Gente, ela tem 6 anos e nós somos crianças que cresceram. A gente quer pertencimento. Quanto mais você se posiciona, quanto mais eu falo assim, ó, eu era tímida. Eu sofro de uma síndrome que não é rara, que é a síndrome do impostor. Pô, eu sou uma consultora que tem síndrome do impostor, tadinha de mim. A síndrome do impostor é quando você não se julga capaz de fazer o que você faz, você não se sente pronto. Você fala, eu não posso vir ensinar na aula do Nino, que eu não sei nada para estar aqui. O que eu sei não tem valor. Eu tenho isso, tá? Mas eu estou em tratamento. Então, quando eu falo que eu tenho isso, muitos de vocês vão falar assim, cara, ela também, eu também tenho síndrome do impostor. E aí você vai falar, cara, eu gostei mais da Camila, e você vai engajar comigo. Então, Marcos, foi você, né, Marcos, que perguntou, que você vai dizer assim, ó, cara, eu tô com ela. Eu estou nesse posicionamento, só que eu não falava que eu tinha síndrome do impostor, eu ficava quieta. E hoje eu falo que eu sofro sim de síndrome do impostor, que eu estou em tratamento, que eu posso ter recaída, mas que eu me policio e faço o que eu tenho que fazer para não ter. E eu criei uma comunidade que é sai do cantinho. E aí isso traz o engajamento, isso traz o pertencimento.
Poupar tempo e dinheiro. Eu faço assim, ó, papum, eu entrego dica rápida. A pessoa fala, meu Deus do céu, essa mulher que correria. Cheguei e eu poupei meu tempo. E de ser mimado. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. Isso é uma forma de ser mimado, tá bom? Coloquem isso no digital, gente. Ninguém. Isso aqui é conteúdo que eu fui estudar lá em Stanford. Que lá que você vai ouvir do Philip Kotler. Ali que o cara tem 90 anos e faz aula pelo Zoom melhor que eu. E aí, esse é o momento que ele vai te entregar isso aqui. Esse aqui é a chave do resultado. O resto é hack, é diquinha. Isso qualquer um faz. Mas entregar isso aqui é o que está por baixo, tá bom? Bora lá! Ter síndrome do impostor é para quem pode. Isso aí, José, tamo junto! Onde podemos obter os números das redes sociais. Marcelo, depois você me fala o que você quer com o número que eu quero conversar com vocês, tá? Se você está falando de informações, aí eu já dei para vocês. É onde a gente tira tudo, tá? Que são a área dev, a área business, a área de press room, de todas essas redes. A gente não sai de lá. É o IKEA, a gente não sai, a gente fica ali o tempo inteiro olhando isso, porque os caras estão o tempo todo trazendo indicador, tá? Outra coisa, isso aqui vem desse livro aqui, ó, que é o Kotler 4.0, tá? Essa imagem tá aqui. Por que eu trouxe ela? Porque eu quero mostrar isso aqui para vocês. O que significa? Que todo nosso cliente tem uma jornada, que é descobrir, aí eu vou me identificar. Meu Deus, a Camila tem síndrome do impostor. Aí eu vou entender. Cara, a Camila tá me explicando as coisas, eu tô confiando nela. Aí tem o momento da compra, que você fala assim, eu vou comprar esse treinamento de alta performance do Nino, porque lá vai ter a Camila Renault, então eu comprei, você quer validar. E aí você vai viver a experiência. Você está aqui comigo, numa coisa chamada vida real. E depois da vida real você vai contar, que eu quero que vocês me marquem lá, para dizer se está gostando ou não. Me chama, pode ser no privado. Aí vai vir a expressão. Isso tudo está nesse livro, é um livro batidíssimo, mas que eu considero que tem tanto indicador de negócio, eu gosto mesmo, eu uso, eu falo dele direto. Sabe como é que Kotler me achou? Eu fiz um resumo desse livro aqui. E eu termino o livro falando assim, ó, o efeito uau. Então, se você terminou esse vídeo, você comenta aqui dizendo uau. E o Kotler achou isso o máximo. Ele achou o máximo. Ele falou, gente do céu, que menino, que demais. Me bota em contato com essa mulher aí que eu quero falar com ela. Esse é o poder das redes sociais que a gente tem, de chegar naquele cara que a gente estuda. E ele chega na gente também. Então, estou botando aqui exemplos embaixo. Só quero trazer uma tradução, que é a única coisa que não está tão clara aqui, que é User-Generated Content, conteúdo gerado pelo usuário. Essa é a maior aposta que vocês vão fazer. O planejamento digital de vocês tem que ter, Nino, cobra do povo, conteúdo gerado pelo usuário. O que é isso? Reviews, opiniões, marcação em stories. Vocês têm que gerar, botar no teu planejamento que alguma coisa aqui na validação, na experiência que você está vivendo, vai gerar no cara a vontade dele falar que está com você, dele se expressar sobre você. É o que o bendito do Itaú fez, meu Deus do céu, numa campanha totalmente integrada. Vamos lá, Nino está aqui. Nino, mais 5 minutos a gente está terminando e a gente vai. Olha só, quando o Itaú vai e fala a respeito da Fernanda Montenegro, ícone do off, com a bebê Alice, ícone do online, uma influencer de 1 ano e meio, tem milhões de seguidores, com seu lacinho laranja, ela gerou a expressão. É isso que a gente tem que construir. Então, conteúdo gerado pelo usuário é essencial. Falar da gente, compartilhar, é sobre isso, tá? O que eu quero lembrar aqui vocês? Do que a gente controla e o que a gente não controla. Por isso que é brigar com algoritmos, Zé. O que o José me perguntou? Baixo controle. Tudo que tem algoritmo é baixo controle. Você acha que você controla algoritmo? Que tem bolha, que tem viés, que tem interesse comercial? A gente não controla. Então é muito difícil. Instagram e YouTube, eu quero ter controle, eu quero fazer conteúdo que vai emplacar. Com que controle se a gente não tem? Aí tem o médio controle, que são aquelas redes que a gente não está mais em terreno alugado. Porque se o Mark Zuckerberg surtar e fechar meu Instagram, tudo que está lá sumiu, não é meu. Ou eu tenho backup, ou se foi. Então, deixa aquilo ali lá no final da tua relevância. E aí você começa a ter médio controle. O que é isso? Um grupo de Facebook, onde você é o gerenciador. A gente tem um grupo no WhatsApp, tá numa ferramenta alugada? Tá.
mas ele tem muito mais controle, porque o Nino sabe tudo que estão falando ali, não está solto, as pessoas não estão ali no Instagram com a dificuldade de monitorar o nosso site. E o altíssimo controle, por exemplo, anúncio. Quer dar uma dica para o teu planejamento estratégico digital aqui? Coloca anúncio para medir resultado. Hoje, gente, os meus clientes de consultoria, quando eles querem validar promessas, quando eles querem validar a estratégia, você fica assim, será que eu falo de azul ou de rosa? Será que eu falo de biscoito ou de bolacha? Vocês não têm essas dúvidas? Será que o cliente gosta de azul ou tá na... Vocês não têm? Não é normal ter isso? Aí você pergunta para o cliente, ele fala azul. Aí você bota rosa, ele compra mais. Isso acontece com vocês? Ou é só comigo? Nino, são os meus clientes que têm isso? Respondem uma coisa e fazem outra? Como que a gente resolve hoje? Botando anúncio. Eu falo, ó, eu quero 10 mil de verba teste, eu quero 5 mil de verba teste, é um percentual da verba para a gente validar. Por quê? É que nem, eu brinco aqui que nem meu marido, né? Ele fala assim, ai amor, você é a mais linda. Não, você é a mais linda. Aí ele vai ver a modelo, vai ficar ali hipnotizado, não é assim? Eu faço anúncio para validar. Então, eu vou lá e boto a Camila e boto a Gisele Bündchen. Vamos ver o que vai chamar mais atenção. Vamos ver o que vai ter mais clique. Vamos ver o que vão comentar. Camila, por que com anúncio? Controle. Eu estou pagando. Então, não tem algoritmo. Eu sei que vai chegar em 1.935.000 pessoas com tal CTR, com tantos cliques. Sacaram? Então, assim, ó, só nos dias úteis. Então, Martin, o que a gente faz? Eu boto anúncio para medir. Eu sei quantos por cento clicaram, eu sei quantos por cento viram, quantos mostraram, que comentários fizeram. E aí eu validei o meu planejamento estratégico de marketing digital, que tem coisa que eu não sei, eu não posso chegar no meu cliente e falar assim, então, isso eu não sei, porque eu sou consultora, ele me paga para saber tudo. Só que se eu fosse um oráculo, né, eu cobraria muito mais caro. Então, eu não posso fazer uma piada dessa, que eu só faço aqui nesse grupo ó, do coração do Nino Carvalho, mas eu posso fazer anúncio, chegar para ele e falar assim, ó, tá vendo? Tá aqui a validação. Isso aqui eu tenho verba de validação. E sabe o que os meus clientes fazem? Eles pagam esses anúncios tão felizes, eles ficam tão contentes. A agência que trabalha junto comigo, que sempre estou junto com outros fornecedores, eles são muito gratos a poder ter uma consultora que traz essa visão do benefício da dúvida. Para pequenos também dá para fazer esse controle. Carol, total! Então aqui está um exemplo. O e-mail ajuda, mas aí você vai dizer que tem gente que não abre e-mail e tal. Então tragam o teste para validar os indicadores. E a gente para de medir resultado, que eu sei que vocês estão vendo isso com outro colega, mas eu estou me metendo. Eu sei que vocês estão, muitas vezes, olham o resultado comparando com o mercado, comparando com o concorrente. Compara com você. A nossa taxa de conversão é única. Então, compara a tua taxa de hoje com a de ontem, com a do mês passado. Isso você faz também com anúncio. Faz o Instagram trabalhar para você, faz o Facebook, o Pinterest, o LinkedIn trabalhar para você. O anúncio está aí para isso, para validar nossos planejamentos e até para, às vezes, aquela coisa que o cliente diz, duvido, aí você vai lá e mete o turn down for what, bota o teu óculos escuro e fala, tá vendo, querido? Tá aqui. Ou para ter humildade também e falar, tá vendo, errei, pois é, isso aqui era uma hipótese e não validou. Beleza? Traz humildade e alegria para o planejamento. Nino, tô fechando, tá? Tô fechando. Fechei aqui. Ai, passou voando. Poderia passar a noite inteira, para desespero de vocês. Galera, cronograma. Tá aqui, modelinho que eu aplico, com o nosso objetivo, com o dia da semana, com tudo que vai ter, o cliente gosta, traz uma visão do todo, desse equilíbrio entre relacionamento, o engajamento, que o Marlos me perguntou, poxa, mas como é que eu engajo? Aqui, ó, tem que ter um momento do engajamento, da atenção, tem que ter um momento do meio do funil, o fundo, você vai colocando, isso aqui é um material exclusivo que os meus alunos recebem, para que eles formalizem os diferentes momentos do planejamento deles. Então, isso são planilhas virtuais que eles vão conseguir colocar, vão baixar, colocar sua identidade e vão poder mostrar de uma forma bem visual, bem bonita para o cliente. E aí, ou então tirar a inspiração e adaptar os seus próprios templates. Aqui eu trouxe um modelinho para quem está começando ou para aqueles que estão com cliente com muita dificuldade em aderir a modelo de planejamento estratégico, que é você tirar o dia da semana. Gente, eu sei que isso é muito besta, mas as pessoas gostam tanto que eu quis trazer. Isso aqui é o que o povo mais elogia, o pessoal fica muito feliz, inclusive em grandes clientes, que são os clientes que eu atendo. Eles falam que isso aqui que é o que adere, é você criar rotina por dia da semana. Então, vocês estão montando um planejamento estratégico de marketing digital e pode dizer que é assim, ó, cara, tá aqui esse planejamento enorme e pode ser que dê medo, pode ser que
que não tem essa sensação de segurança e de controle. E, de repente, por dia da semana, a coisa destravou. Ai, hoje é dia tal, hoje é terça-feira, hoje eu tenho... Virou uma rotina. Então, eu gosto muito quando as ações de um planejamento viram rotinas, viram processos, que é isso que um consultor faz. E através dessa dica aqui, que eu acho boba, né? Não é algo que eu considere assim, uau, mas ela funciona na prática. Então, eu vou trazendo para vocês como dica do coração, tá? De algo que a gente olha e fala assim, sério? Mas funciona. Traga a percepção de um planejamento por dia da semana, de um conteúdo por dia da semana, de algo que seja simples, 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 que os nossos clientes aderem. E aí, quando eles aderem, eles são consistentes. E quando eles são consistentes, eles têm melhores resultados, e os resultados acontecem e eles veem mais valor no nosso trabalho. Por último, estou dando a dica aqui dentro da agenda, que eu já falei para vocês, criar essa agenda. Isso é essencial para o nosso sucesso e do nosso cliente também. E controlar isso. Aqui está um printzinho do meu Trello, aquele aplicativo gratuito que os clientes são extremamente gratos quando eu apresento dentro de um fluxo e que eu também uso. Ó, tá aí o Márcio falando Trello amor. Eu também tenho isso que ele é gratuito. Camila, você só usa isso? Não, eu utilizo softwares super avançados, a gente pode discutir sobre isso, mas Trello é grátis. Trello é fácil, Trello tem fluxo pronto, eu vendo fluxo de Trello pronto. Então, isso facilita demais. Busquem o simples, porque a percepção de gratidão, olha a identificação aí dos clientes, também é exponencial nesse sentido. Aquela dica bem prática, mas que faz acontecer na vida real. Bora dar, seu Nino Carvalho, que eu quero conversar com esse povo aí. Muito bem, excelente, obrigado. Já foi respondendo um monte de pergunta, vai ter mais com certeza. Eu, obviamente, fiz aqui várias anotações. Vai. Esse troço de ficar a noite inteira, Camila, eu também tenho esse problema aqui, quando dá o horário do curso, que vou me esconder. faz uns 3 horas depois, né? Aí eu continuo, só peço para poder acender um cigarro e ficar aqui falando com o pessoal e ficamos mais uma meia hora, pelo menos, aí, e ficamos até tarde. Ô, Nino Carvalho, eu vou te pegar pelas orelhas. Eu achei que ele fosse falar qualquer coisa. Eu só penso um momento para tomar uma água. Ele fala, só peço um momento para fumar um cigarrinho. Isso que é professor. Pois é. Pelo amor de Deus, não se fazem mais mestres assim. Anos 80. Cara, eu no inverno, cara, aqui em Portugal, eu comecei a fumar mais. Esse troço que a Camila mostrou no final, de planejar o dia da semana, ajuda, inclusive, depois a você mensurar, né? Você pega lá uma ferramenta que te mostra dia da semana, horário, como é que aquilo ali tem mais influência, você já sabe, pô, toda segunda eu faço isso, segunda não está dando certo. Ajuda você também na mensuração. Depois também, quem quiser me lembra lá no nosso grupo, e eu posso passar também os materiais do Drucker para você, já comentei brevemente também sobre ele. E a Camila, você também falou, deu uma ideia, né? Que você conversa com todo mundo e você acaba tendo esse feeling, né? Você mesmo que responde e tal. Eu também faço isso, eu falo com os alunos, a gente tem aquele forma de avaliação que eu encho o saco da galera para responder, eu vejo todas as respostas, eu já trago sempre recadinhos para eles, a gente tenta, inclusive essa do curso, que algum aluno falou, de colocar material, o Renan, na sequência, ele já fez um videozinho lá ensinando, depois ontem tivemos 30 minutos antes com dicas para poder mostrar, e vamos pegando as dicas de melhorar o sisteminha também, isso realmente é muito bom. Quem avaliar a minha aula, Nino, você sabia, né? Que quem avaliar na minha aula vai ter o dobro de engajamento, resultados e lucro em 2022, tá? Exatamente, exato. E ganha ponto na média também, né? Sabe que isso aí você poder pegar. Louco, aí sim. Aqui tem ponto na média. E mais uma coisa que eu queria falar antes, obviamente, de passar aí a bola para vocês, depois tem mais uns 2 pontos que eu escrevi. Tá. Uma coisa que eu escrevi aqui também, já curti teu pai também, cara. Dele gostar de música clássica, tocar violão clássico, eu adoro. Não estava preparada para isso, Nino. Adoro música clássica, muito bom saber, cara. Eu só não tenho preferido Mozart, mas é muito bom. Pô, legal, cara, saber isso do teu pai. E a Camila, galera, ela tem uma qualidade que ela falou agora no final aí, mostrando para vocês, né, e que eu percebi desde o primeiro momento nela, e que acho que é algo que quem não teve esse contato, como vocês estão tendo aqui, talvez se espante ao descobrir, que é a questão da humildade, né? Eu acho uma grande característica isso, eu tento desenvolver isso em mim constantemente,
é inclusive um adjetivo bíblico, né, para quem tem ligação com questão religiosa, e a humildade sempre é importante em qualquer religião que você vai ver também. E outra, por mais que eu seja amigo de todo mundo que eu convidei, e não vou deixar de ser amigo por qualquer motivo, ela é a única que entrou no grupo, que participa lá um pouco mais ativamente, que tá mais antenada. Você vê que ela sabia tudo o que estava acontecendo, né? Já falaram sobre isso, vi tal dúvida e tal. Porra, isso aí eu acho que é uma demonstração muito legal é uma característica que eu mais admiro nos profissionais e na Camila, eu percebi isso desde o primeiro contato que eu tive com ela. Então, muito bem. Aí Ai, Nino, que agora, maravilhoso. Só deixa eu fazer um parênteses. por favor. Lembra que eu falei para vocês quando eu me apresentei? O que acontece quando eu venho aqui ensinar? Eu aprendo em dobro. Não percam essa oportunidade. Não é humildade, Nino, é estratégia, hein? Porque eu vim aqui para Exato. ensinar e eu aprendi. Isso é muito maneiro. Não percam essas oportunidades, tá, pessoal? Que vocês são diferenciados. Essa galera é muito top, realmente. A turma é brutal. Galera, então, olha só, vamos fazendo pergunta aí, abrindo a câmera. Depois, se der tempo, eu faço mais umas 2 perguntinhas. Vamos embora. Suzana, diga lá. Oi, Camila, tudo bem? Oi, Su. Bom, eu vi nas suas estratégias e também acompanho há algum tempo as tuas redes, e eu já tentei algumas vezes engatar as minhas redes, mas eu tenho uma dificuldade aí, confesso, de aparecer, de aparecer eu mesma, minha imagem. Até quando eu comecei com a consultoria, eu coloquei o meu nome, agora mais recentemente eu tirei, mudei, eu deixei só meu sobrenome, e já tentei por diversas vezes, já conversei com coaches, com, enfim, diversos profissionais voltados para essa consultoria até profissional nesse sentido. Não, você tem que aparecer mais, enfim, Humanização. né? Mas eu tenho muita dificuldade e eu não sei se eu quero, para ser bem honesta, se eu quero aparecer. Eu queria saber se você tem alguma dica ou orientação de como que é possível um consultor trabalhar suas redes sociais sem aparecer. Vocês vão ter aula com o Rez? Vão, não vão? Com o Rafa? Amanhã. Então, gente, ele é um cara que apareceu recentemente. Ele gerava muito conteúdo, muitos insights, muitas estratégias sem humanização. E ele tem um resultado muito bom. Rafael Kiso é outro cara, que até está mencionado aqui, que tem estratégias e faz isso muito bem. Su, porém, eu vou dizer que você teve aqui uma presença de espírito de algo que eu, que sofro de síndrome do impostor, que sou extremamente insegura. Nino falou que admira meu pai sempre se preocupou muito comigo, que ele falava, minha filha, você tem tanto potencial, mas você não consegue chegar e levantar a mão numa sala. E a minha mãe falava, não vai para casa com dúvida. Sabe esse papo de criança? Eu falava, mãe, que eu mais tenho dúvida, porque o dia que eu vou levantar a mão na sala é nunca. E eu estou aqui falando com vocês, eu falo para milhares de pessoas, e eu fiz uma palestra para 6.000 cabecinhas ali que você nem vê o fundo, e as pessoas que convivem comigo não acreditam. Você teve uma iniciativa que mostra que você quer isso. Só que eu ouvi isso de um amigo meu, que aquilo que a gente mais quer é o que mais dá medo. Então, quando a gente sente muito medo, é um indicador que é o que a gente quer e o que é o que a gente tem que fazer. Mas você tem que decidir, né? Então, você tem que falar assim, eu quero acelerar os meus resultados. Você quer saber? Posso, Nino, falar uma coisa que eu nunca falei antes? Claro, Nunca. Meu Deus. Tá gravando, hein? Eu quero, só falo na presença dos meus advogados, vou dizer que é deepfake. Eu quero falar para a Su do porquê que eu tomei a decisão de estar presente em vídeos. E eu fiz o primeiro, eu sofri demais, de uma forma que eu não desejo que ninguém sofra. Uma coisa muito, muito horrível, assim. Eu gravei, foi horrível de gravar, foi horrível de publicar, foi horrível de ler os comentários, eu nem criticada fui. Nem criticada fui. Mas eu sofri demais. Eu só passei a aparecer por ranço de profissionais piores do que eu, tendo a visibilidade que eu não tinha. Isso mexeu comigo de uma forma tão profunda, mas veio um ranço, uma raiva tão grande que eu falei, não, nem que eu tenha que morrer de vergonha, eu não vou admitir.
Então, isso me ajudou muito, é super emocionante para mim falar disso, e hoje eu não lembro que eu tinha vergonha, é muito louco. Hoje eu estou abraçada na vulnerabilidade. Então, esse é um caminho. Camila, por favor, se eu quisesse fazer isso, eu não tinha te perguntado. Foque em estratégias com tutoriais, com coisas para você ensinar. Por quê? Você vai poder fazer isso só com narração. Vai para o podcast. Hoje, o meu conteúdo mais rico são os podcasts. O conteúdo que mais converte em consultorias valiosíssimas está nos podcasts. Você que, de repente, tem algo com a sua imagem, mas não tem com a sua voz, vai se sentir mais à vontade. Ou então, comece a responder caixinha de perguntas. É um exemplo. Eu fiz isso durante muito tempo, com texto, que as pessoas dão print, tem um alto valor e você não vai aparecer. Traga conteúdos que sejam no formato de carrossel, que eu dei como exemplo de conteúdo de autoridade, que é um conteúdo mais rico, sem que você esteja lá, mas entregando dica, entregando estratégia, explicações. Então, aqui são exemplos de como você pode caminhar para passar de ano tranquilo. Você vai tirar mais que 7,5, você vai passar de ano sem aparecer, que é o que eu fazia. E aí, quando você falar assim, tô no ranço, Camila, cheguei nesse momento, eu sei, e eu posso dizer, só de te olhar, com aquela experiência de quem já tem mais de 10 anos de consultoria. Você levantou a mão e foi a primeira a falar. Então, eu tenho certeza que você consegue. Aí, quando você tiver assim, pô, agora é meu momento, você se une desse ranço, dessa raiva e vai aparecer também. Até lá, você faz isso, caixinha de perguntas, carrossel, podcast, tutoriais, e você vai ter ótimos resultados também. Tenterson, depois Carol, depois Maurício. Boa noite, Camila. Olá! Eu sigo também as suas redes sociais há um tempão já também. Ai, meu Deus, amo. Recebo os seus e-mails, marketing, enfim. Camila, você atende algum cliente do varejo e eu queria saber de você quais são os desafios de lidar com essas contas, porque a gente pode contar história falando de preço, promoção, enfim, conteúdo que não cite preço. E aí eu queria ouvir um pouco da sua opinião. Me fala varejo do que está na tua cabeça? Varejo, supermercado. Supermercado, alimentos, alimentação, Isso, ali, eletros. Eu tenho um isso. cliente de supermercado. Então, vamos lá. Primeiro, você tem que ter uma clareza muito grande dos desejos e problemas da sua audiência, que foi ali a dica gratuita que eu dei. Eu quero te dar um exemplo. Eu atendo uma cooperativa que ela concorre com um supermercado, que eu já atendi, hoje não é mais meu cliente, que eu não atendo concorrentes diretos nem indiretos ao mesmo tempo e por um período dá uma assentada. E eles têm públicos que buscam coisas diferentes. E que fica parecendo que não, fica parecendo que é a mesma coisa, mas não é. Porque sempre vai ter o olhar para dentro também, vai ter o posicionamento. O varejo é muito desafiador, muito mais do que o trade, porque o varejo é mais emocional do que o racional. Geralmente o trade está comprando lucro, é isso que ele compra. Qual que é o benefício intangível que você está vendendo? Então, se o teu objetivo é gerar mais vendas ou se tornar mais conhecido, o primeiro dever de casa é que você saiba de cor e salteado o porquê que essa audiência vai te acompanhar, do porquê que ela te escolhe, de quais são esses diferenciais que você vai enaltecer e amplificar na tua comunicação. De forma geral, vamos para a prática agora? Agora eu fiz alta explicação, né? Vamos para a prática. Você vai gerenciar a escassez, você vai gerenciar a urgência. O varejo também tem isso. Viu que eu falei que o meu fundo de funil tem escassez e tem urgência? Ó, gente, é só dessa vez, ó, vai fechar as inscrições, ó, isso não está ali à toa. Isso está ali porque você precisa provocar as emoções do seu cliente. Então, também trabalhe com isso. Exemplo do que costuma acontecer são promoções, são ações de relacionamento. Outra coisa que tem bastante impacto em supermercado, e eu não sei como é que como o seu cliente enxerga isso, é a questão da marca. Então, vamos lá, como é que está essa marca? Ela é preferida, ela é regional, ela é nacional? Varejo sobre isso.
Varejo tem a ver com a percepção de qualidade. Qualidade é aquela palavra que significa 1000 coisas, né? Então, meu produto tem qualidade. O que significa? Mas o que é esse valor que o teu cliente vai ter? E construção de marca faz muita diferença. Muita, muita, muita. Se você não for uma marca conhecida dentro da área de supermercado, você vai concorrer por preço e por quem está passando na frente. E aí a tua conta não vai fechar. Faz sentido? Perfeito. Essa pergunta que eu fiz para você foi para validar o que já está sendo feito. Ai, meu Deus do Estratégia, céu. né? Tá vendo? E aí, Assim é o aluno, assim é o aluno. O aluno malandramente. Se eu tivesse falado algo que não estava validado, ele ia falar só assim, tá bom. não, mas está perfeito, assim, está no caminho certo, porque a jornada, ela é bem maior. É como você falou, né? Então, existe uma jornada que leva até a porta, e da porta para dentro é uma outra jornada, né? Enfim, muito Olha obrigado, para o Uber, Camila. tá? Olha para o Uber. Olha para isso e aí o Tênis vai lá, vai ver assim, pô, eu estou entregando esse controle, eu estou entregando isso, e você vai validando o teu planejamento. Se você tiver dúvida, eu estou no grupo do WhatsApp, aí você pode me mencionar ou me manda uma comunicação, já que falou que eu me recebe até meus e-mails, que a gente troca uma ideia, tá bom? Um abraço, perfeito. Muito bem. Tamo junto. Agora, Carol, depois Maurício. Oi, Camila. Oi, Carol, participativa. Eu quero ver com você mais a questão sobre a vida de consultora mesmo. Eu acompanho você já tem um bom tempo e eu vi a sua mudança de posicionamento, eu vi sua mudança da identidade visual, fui acompanhando tudo, até que vi você ir lá para o TikTok também. E no TikTok eu levei todos os meus clientes para lá, esse varejo, alimentação, a gente conseguiu gerar conteúdo lá, onde a pessoa não precisa necessariamente aparecer, a gente faz os tutoriais, faz receitas, enfim, consegue um alcance legal. Mas aí eu fiquei analisando seus conteúdos lá, fiquei vendo, né, o que a Camila está fazendo por lá. Ainda. Então, eu queria saber o que você está achando de lá, porque eu me posiciono mais no Instagram e na questão do boca a boca que eu consigo os meus clientes. E o Instagram eu atraio mães, porque eu sou mãe, né? E aí eu tô de olho no marido delas, que são os empresários, digamos assim, que acabam virando os meus clientes também. Mas aí eu vi a Camila eu tô de olho lá no marido delas, eu quase infartei, mas era como bem. clientes Exatamente, né? Eu tô de olho no marido delas, eu dei um mini surto. Eu não vou falar uma coisa dessa, não. Mas olha, para virar cliente da consultoria, porque eles têm empresas, né? Então, aí eu vi você Foca nas empreendedoras, hein? Já vou dar essa dica. Agora atrai muito empreendedora também. Aí, mas você no TikTok, o que você tá achando? Quando você falou isso, porque eu ainda não fiquei animada de ir para lá, sabe? Mas eu tô vendo você Nino, ali. o professor, ele não tem um dia de paz, né, cara? Eu tô ali, falei do TikTok, falei que eu não gostava de fazer coisas e falar e não aplicar. Aí a Carol veio, sempre vai vir a Paladina, vai dizer, e aquilo ali que você tá falando não tá fazendo? Isso. Eu tenho alguns conteúdos com sucesso dentro do TikTok. Por quê, gente? Hoje, a gente está vivendo um momento que temos o conteúdo contextual. Lembra que eu falei para vocês? Então, com pequenas adaptações, a gente tem resultados muito legais nas diferentes redes, que é o que eu faço. Então, o único conteúdo bruto, ele vai desdobrar. O TikTok, ele exige, Carol, o uso das funcionalidades nativas. O que eu quero dizer? Você tem que entrar no TikTok, aplicar o fundo verde e fazer um exemplo de, olha, isso aqui é uma funcionalidade para medir no Data Studio. Através disso aqui, você vai conseguir ter resultados muito melhores na sua consultoria pela tua percepção de qualidade assim assada. Aí você fecha um conteúdo de 15 a 30 segundos pensado nisso. Então, dá para construir autoridade no TikTok? Dá. Dá para construir audiência qualificada? Dá. Mas ele não é um conteúdo que essa parte contextual, que é o desdobramento, vai funcionar tão bem. Então, o que acontece? Eu não tenho os mesmos resultados de audiência e até de fechamento. Fechamento não vai acontecer, ninguém fecha nada pelo TikTok, mas de meio de consideração, ali do meio do funil, tão bom como em outras redes. Segundo modelo, o TikTok, ele tem um contexto. A gente utiliza as redes sociais sob um determinado contexto. Todas as redes e comunicadores começam com o contexto da zoeira. A gente usava o WhatsApp para trabalhar? Tenta puxar na memória. Não. O WhatsApp era para falar com amigo, com contatinho, para mandar meme. Só que hoje o WhatsApp é ferramenta profissional. Você tem que ter uma foto legal no teu WhatsApp, porque ele não é mais uma ferramenta pessoal. No Instagram era assim, o YouTube. Quem lembra o YouTube?
Quem que imaginava que ia estar eu e Nino Carvalho fazendo vídeo de aula dentro do YouTube? O YouTube era para ver gatinho, era para ver besteira. E agora todas as redes passam por isso. Então, escrevam. TikTok está num momento que é a hora de entrar. Porque daqui a meses ele vai ser uma rede que vai ser relevante para o contexto de compra. E quem entrou lá primeiro vai estar construindo a autoridade primeiro. Então, essa é uma meta para 2022. A construção de conteúdos que não sejam de zoeira e sim de autoridade. Carol, um exemplo disso, que você mesmo já disse, são os tutoriais, são as explicações, só que ele tem que ser construído dentro do TikTok. Então, usa o fundo verde, aponta aqui, seleciona um áudio, ele não é... Hoje, o que eu faço? Eu adapto o que vem do Reels. Então, eu tenho uma audiência que é muito pequena, ela está em 1.500 seguidores, e eu tenho conteúdos com maior resultado. Mas, em audiência, que é o que eu estou medindo lá por enquanto, né, gente? A quantidade de pessoas impactadas dentro do meu funil, já que a decisão não está lá. Mas é importante, sim, olhar para ele daqui para frente, já que o TikTok domina uma geração que está crescendo. Para quem vende consultoria. A geração que está crescendo não é a geração que está comprando a gente agora, certo? Por isso que está tudo bem na minha empresa, mesmo não estando dentro do TikTok. Agora, se a gente quer construir um diferencial, vamos falar papo de consultoria? Nino Carvalho, você me permite? Claro. Consultor também é prestador de serviço e também precisa de um diferencial. A Carol já mostrou que ela tem algo que vai ser valorizado pelo mercado, porque ela tem algo que é difícil, que é a experiência no TikTok. Então, Carol, isso é o teu difícil. Cola nele, constrói o teu case, seja o teu case de sucesso para você poder atrelar isso na tua consultoria, tá bom? Esse é o teu difícil. Então, mas não é bom para consultoria, tá? Mas será que não é algo que você vai poder atrelar como um diferencial? Porque todo mundo faz tudo, não, é difícil hoje ser inovador. Então, eu hoje conversei com uma estrategista de metaverso. Vocês sabiam disso? Ela fez uma reunião comigo hoje. Eu sou estrategista de metaverso. A gente nem tem definição do que é metaverso, mas eu a parabenizei porque ela já conseguiu trazer uma porta de entrada, ela chamou a atenção. Ela não precisa ser esse entregável dela, mas ela conseguiu botar uma pontinha interessante num escopo muito maior, mas que ela fez isso com assessoria de imprensa, uma estratégia bem fina, bem arrojada, mas que ficou como uma inspiração, eu estou compartilhando com vocês agora. Pessoal, agora Maurício e depois Marcelo, e aí temos que fechar por conta da hora, tá bem? Vai lá, Maurício. Camila, boa noite, parabéns pela apresentação, mind-blowing, assim. Ai, Maurício, obrigada, eu adorei, estou amando. Muito legal. Eu vou fazer uma pergunta tipo quando o adolescente lá do Serginho Groisman faz para a Laura Miller. Tem um amigo meu que construiu uma autoridade muito forte no rádio. Tá. E como consultor numa região específica do Brasil. E ele tem a rede social dele, o Instagram e Facebook, já consolidado. Não é tão consolidado, mas ele tem... E ele quer transferir essa base de pessoas que estão lá para a empresa dele. Porque é o mesmo problema que a Suzana comentou. Ele não quer ficar falando da vida dele, porque a vida dele é separada. Ele quer falar de música, ele quer falar de outras coisas, e na empresa ele quer direcionar o assunto para a empresa. Como é que você indica esse tipo de transição desse cara que já tem, vou dizer, essa pessoa até na farmácia ouvem a voz dele e falam, você é o cara? É você mesmo. Sou eu. O cara pergunta, já ouviu minha voz, sabe que sou eu ali. Então, como é que a gente faz essa transição do perfil pessoal para o perfil da empresa? Porque eu estou enfrentando uma baita dificuldade. O engajamento que eu tenho no meu perfil pessoal é muito maior do que o perfil da empresa. É uma loucura. Por quê? Por quê? É camada da identificação. Porque tem muito mais gente no meu perfil pessoal do que na empresa. E eu quero conseguir. Quando a gente humaniza, isso que você está vivendo é a situação mais comum do mundo. Eu, inclusive, às vezes, olha o que eu já escutei. Uma franqueadora gigante, escalável, que tem uma diretora. E essa diretora falou assim, gente, mas como é que pode? A gente vende muito mais franquia pelo meu perfil pessoal. Eu falei, claro, no perfil pessoal você está solta, está leve, está explicando, está gerando identificação. Maurício, vamos começar aqui, ó. Item 1. O público que ouve a tua voz é o público que vai comprar o teu serviço de consultoria?
Se você me responder... Alguns sim, é um público mais genérico, é um público de rádio que escuta uma rádio regional. Eles me respeitam como autoridade, como economista regional, entendeu? Legal, porque a primeira coisa é isso. Se você Não, quer atrair esse público para a tua empresa, você tem que entregar uma proposta de valor aderente ao que eles já têm. tá. Hoje, fui convidada de um evento como esse aqui, e a gente tinha o mesmo caso. Então, assim, mas eu tenho um perfil que fala sobre gastronomia, sabe? Eu dou receita fácil e prática, eu tenho 1 milhão de seguidores lá. E agora eu estou vendendo um curso de autoajuda, mas, poxa, eu tenho 1 milhão e ninguém quer comprar. Tá, mas são contextos diferentes, propostas diferentes, um público diferente. Adivinha, não vai comprar. Porque a venda, ela é a construção de uma jornada. E não uma coisa que é um milagre, que a gente bate o olho e fala, mano, pode crer, eu vou comprar isso aqui. Não, tem todo um contexto e tal. Então, essa é a primeira coisa que você tem que se perguntar. Legal. Se é o mesmo público. Ali dá para extrair. Então, você tem que criar o gatilho, o momento do vem para cá. Então, se você está falando de economia no teu perfil, você vai começar a falar assim, ó, agora eu vou falar de economia de tal jeito aqui. E é aqui que você vai encontrar. E você vai ter que preparar os seus perfis para, na bio tá nisso, para você poder, tudo que você publicar, toda a tua narrativa, tem que ter, dar a mão para o público, isso aí, Martin, tem que ter ali esse chamado para a pessoa ir para um outro lugar. Eu, na boa, tá? Seria mais assertiva. Eu começaria a botar uma estratégia de anúncio aí. Legal, obrigado, valeu. Coloca anúncio para só quem te acompanha ali. Para Tá. todo mundo que te acompanha. Então, assim, não é bota anúncio no público geral, não. É assim, pega esse teu perfil, que você tem uma atuação, cria uma segmentação, dá para fazer isso no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Reels, em tudo. Cria uma segmentação com esse público. E aí você vai começar a mostrar anúncio com essa proposta só para esse público. E vê, e valida, bota promessa 1, promessa 2, promessa 3 e bota para o mesmo público. E aí você vê com base em qual eles vão clicar para ir. Show. Então, isso vai funcionar. Eu tenho 2 cursos, eu tenho 2 produtos. Eu faço isso direto, para validar se eu tenho sobreposição de público, para validar se eu posso fazer upsell, para validar se eu posso fazer downsell. Como é que eu pego na mão? Né? Como é que eu construo essa história? Uma coisa é estratégia, outra coisa é ali na hora da escala. Então, eu tenho a estratégia e boto o anúncio para imprimir a velocidade que eu sinto que você quer. E aí você vai ver, mas custa dinheiro, eu não trabalho de graça, no Instagram também não, mas é muito mais barato do que ficar só no Gogó. O meu Gogó custa muito mais caro do que o clique do Instagram. Então, eu faço isso através de anúncio em público qualificado. Cria tua segmentação, não é no ar, no vento, é no teu público. Tá bom? Obrigadão, valeu. Muito bem. Última pergunta, Marcelo, manda brasa. Oi, Camila. Oi, Marcelo. Tudo ótimo, meu querido. Aqui é biscoito. Biscoito, olha o biscoito aí, pessoal. Adoro. Meu pai é carioca, tá? O Nino falou, o Nino também é carioca. Eles vão ser altos amigos, Nino. Nossa, imagina, vocês vão ficar em altos papos, vai ser demais. Os meus filhos, eles ouvem música clássica, eles até sabem qual é já. E não é porque eu forcei a barra, não. É que eu ouço, eu gosto, eles acabam aprendendo. É isso, você vai ser amigão do Papai Renault, altos papos. A minha dúvida é o seguinte, eu falei dos números que você perguntou lá, que você falou, quais números seriam esses? São os números de performance das redes sociais, né? Porque a minha ideia eu queria ter um dashboardzinho para eu começar a olhar os números dessas das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, e aí vai indo, aí vê a quantidade de usuários, engajamento, ou performance dos posts, né? Como aquele gráfico que você mostrou, muito parecido com o que o Kiso faz, entendeu? Assim, mas não no nível dele, que ele está muito acima, ele está muito lá em cima, né? Mas só para eu poder ter um panorama, para eu ter um panorama, né? Tô botando aqui no chat, calma aí. E por último, ROI e ROAS. Isso aqui são indicadores. Por que eu tenho muito medo quando vocês falam assim, eu vou medir engajamento? Sim.
Porque vocês já sacaram, né? Que eu tenho. Vocês falaram que me acompanham, então um dia vão lá no meu Instagram, vocês vão ver que toda sexta-feira a gente faz um post de engajamento. Para que é isso? Para dar uma equilibrada no algoritmo. E aí o final de semana ele flui. Porque, como eu aumento meu engajamento na sexta-feira e no sábado e no domingo eu vou entrar com conteúdo que está deslocado do contexto, tô que nem o Maurício, eu estou deslocada do contexto, eu preciso de força para as próximas 24 horas. Então, toda sexta-feira eu entro com 2 conteúdos. Então, o que vai acontecer? Eu vou entrar com conteúdo normal, de autoridade, aquele que me traz retorno, e aí eu trago um conteúdo de engajamento, que é assim, eu já fiz comenta o café que você gosta, marca aqui um amigo, me dá dica de podcast, eu boto o povo para falar comigo. Isso é engajamento. Isso não tem nada a ver com negócio, gente. Nada a ver. Engajamento não é para negócio. O que a gente mede para o negócio? Uma métrica de marketing, que é audiência. Sim. A gente quer aplicar em pessoas. Por isso que fala assim, o número de seguidores não importa. Como não importa? É o número de audiência. Audiência é importante. Então, tem que ter, né? Então, um número de pessoas. Eu botei aqui no chat, audiência. Outra coisa que vai impactar é o meio do funil, que é clique no link, clique na bio, que é assim, ó, eu chego lá, ou então clique nos stories, ou então no Twitter, vai ter no Facebook. Eu pego e vou falar assim, pessoal, eu estou entrando aqui com imersão digital, que é estratégia digital na vida prática, que é esse treinamento. Ele é intensivo, ele é 4 dias, ele fica gravado, ele tem o meu suporte por 3 meses, eu vou entregar uma pá de material vida real para vocês, e vocês vão sair de lá com clareza do que fazer, extremamente mão na massa. Bora! Se a minha audiência não clica nesse link para entrar numa lista de espera, para baixar um material rico, e aí passar a receber meus e-mails, que eu adorei, que foi o Tene, né, que falou que, eu vejo teus e-mails. Então, assim, em algum momento ele foi lá e clicou em algum lugar. E ele provavelmente viu isso nas redes, porque ele falou que me acompanha nas redes e que está no meu e-mail. Então, eu saí do baixo controle e eu fui para onde? Eu fui para o alto controle. Eu tirei o Tene do algoritmo, que eu não controlo, e falei, Tene, vem para o meu e-mail. Vem que aqui eu sei que você clicou e tal. Então, os cliques, os CTR, são excelentes indicadores para você ter. Aí vem a participação da conversão. Hoje eu sei que o TikTok, mesmo quando eu divulgo alguma coisa, as pessoas não é lá que acontece a finalização, não é lá que ocorre o fechamento, mas ele participa da jornada. E aí eu preciso entender isso. Por quê? Pode ser que eu descubra que rede social é só para topo. Exemplo, YouTube. Eu tenho quase 100 mil pessoas, mas as pessoas que estão no YouTube não é lá que elas se decidem, é lá que elas descobrem, elas fecham no Instagram. Como que a Camila sabe disso, Marcelo? Que é uma informação valiosíssima, você concorda? Isso é informação de consultoria. Me pagam para eu falar isso, porque dizer que é importante qualquer um fala. Agora, quando eu chego e falo assim, olha só, a tua estratégia do LinkedIn é isso aqui é por causa disso aqui, porque Aí o cliente fala, meu Deus do céu, chama essa mulher. Chama a mulher que resolve na prática. Chama ela que ela sabe fazer acontecer. Como que eu sei disso? Uma das etapas é participação da conversão. Aí eu sei, audiência, converte, clica. Eu pego o funil. E por último, eu tenho que entender qual que é o meu ROAS, né? Então, assim, qual que é o meu retorno? Por quê? Se eu estou colocando 1 hora por semana, quanto custa a minha hora? Minha hora é caríssima. Então, tem 1 hora minha, tem hora da equipe, tem o investimento em anúncio, isso tudo tem uma conta. E quanto que está convertendo, quanto que está trazendo, também é outra conta. Se eu divido um pelo outro, eu sei. Né? Então, poxa, cada real investido em conteúdo eu vou faturar 5, eu vou faturar 7. E aí, eu também tenho um indicador. Esses são os indicadores de negócio que você vai acompanhar. Camila, eu quero fazer um negócio tipo Quiso. Eu quero trazer esses dados. É só você ver as fontes da onde o Quiso extrai informação, que foi o que eu passei para vocês no segundo slide. Que são os press rooms, são toda a parte de dev, e a gente tem outras ferramentas, mas que estão sempre referenciadas como oficiais dentro das áreas das redes, tá? E aí o Quiso faz isso, ele usa isso como estratégia de conteúdo dele, trazer indicadores do mercado. Sim, porque uma das fontes que eu uso é o We Are Social, né? Que ele edita as pesquisas. Então, mas aí eu tenho uma fonte única, eu queria diversificar as fontes, entendeu? Por isso que eu queria descobrir novas, né? Então, as que eu estava buscando não eram tão precisas, então tinha muito número que não tinha precisão. Então, aí já que você opera, né, nessa área, eu falei, bom, vai me dar fontes mais seguras, né? Mais tá aqui o que
tem que entregar. Então, eu botei Think with Google, que é uma ferramenta do próprio Google, mas assim, ó, todas essas ferramentas, elas têm a área de números oficiais, que é a área business. E aí, por que essas ferramentas criam áreas assim? Por exemplo, ó, Buzz Monitor. Vou pegar um exemplo. É uma ferramenta que criou uma área de métricas e que o Kiso usa em alguns tipos de conteúdo. Porque justamente traz toda a questão dos números, da credibilidade, e é uma forma de inbound. Então, o Marcelo, que não ia entrar no Buzz Monitor, ele vai porque tem um indicador lá. Marcelo, posso só te dar uma informação, a própria biblioteca de anúncio, mas eu quero muito trazer para o Marcelo aquilo que faz vocês estarem aqui. Porque esses conteúdos, eles são gratuitos, vocês concordam? Todos esses números que estão ali, eles são gratuitos? Vocês concordam que gratuito é isca? É a primeira etapa, é o cheirinho, é lá no supermercado. A minha filha é aquela que vai assim, ai, tem carninha no supermercado, é gratuito, eu posso pegar quanto eu quiser. Aí a mamãe tem que fazer o quê? Ir lá e falar, moça, tudo bem? Tem 20 quilos de picanha que eu vou levar, que a minha filha deu prejuízo aqui, que eu tô com remorso. Não é assim? Marcelo, foge do grátis. Entenda onde está o valor gerado. Dados como esse, a Camila entrega grátis. Os dados que eu te passei antes, eu cobro muito caro dos meus clientes para aferir a ele. Foge do modelo do oceano vermelho, daquele negócio louco, onde todo mundo quer atenção. O teu dinheiro, aquele que você vai ganhar. Eu estou falando aqui, parece que eu sou dinheirista demais, né? Mas assim, o teu propósito, o valor que você vai gerar, aquele negócio que vai fazer assim, mano, eu quero acompanhar esse cara. Não tá ali. Tá no teu entendimento sobre tudo que a gente viu hoje, que você tá vendo com o Nino, que você tá vendo sobre indicador, e você vai gerar personalizado. É o que eu falo com o meu cliente, tá? Vou dizer aqui. Eles veem, Nino, escuta essa. Meu cliente fala assim, mas o fulano disse que tem 3% de conversão. Eu tenho que ter aquele momento, você não é todo mundo. Taxa de conversão é única. A nossa taxa de conversão histórica é 2,5. Por que você está se comparando com alguém que tem 1? Por que você está se... Eu chamo isso, eu tenho um nome que eu dei para isso, que é individualidade estratégica. Nós, seres humanos, temos individualidade biológica. A minha dieta não vai fazer o mesmo efeito no Nino, porque o Nino tem individualidade biológica. E eu digo que marcas, empresas, profissionais têm individualidade estratégica. Entregar um indicador generalista, você faz de graça. Entregar individualidade estratégica, medida ferida com passo a passo, custa muito dinheiro. Então, Marcelo, a partir de hoje, você vai entender isso para que você possa ter melhores resultados profissionais. E sabe o que você vai ganhar também? Valor gerado pelos seus clientes, e você vai ficar que nem eu. Feliz e grata e animada e falando assim, eu amo o que eu faço, porque você vai gerar o resultado. E isso, gente, é maravilhoso. Quando você gera resultado, você fica assim que nem eu, inebriado daquilo, querendo fazer mais amanhã. E aí você vai ver como é que vai ser sua vida. Tá bom, meu lindo? Renan, tem que ser realmente, meu irmão, super rápido, tá? E Marcelo, só um parênteses. Esse rapaz, como alguns outros, o cara como você, que, porra, estuda, corre atrás, fica até um pouco chato, né, cara? Que o cara faz um trabalho de corte e colagem da internet, né? E é muito comum isso. E aí tu já recebeu aquele troço de newsletter e tal. Eu acho importante, como é o caso da Camila também, ter coisa que, bicho, eu vou acompanhar o Marcelo porque só ele traz isso. Porque se for para ficar olhando relatório, né, desde que eu saiba inglês, né, que às vezes lá traz uma coisa, eu acho que é bobeira. Ou então é para um outro tipo de público, né? Você já sabe onde é que está isso, né? Então, eu acho que tu tem a agregar. Renan, vai lá, mestre, voando aí. Não, a minha pontuação é só em cima daquilo que você reforça e que a Camila falou e agora. A gente precisa sair da área do achismo, sabe? Assim, para de tirar, desculpa a expressão, o número do sovaco e começar a trabalhar isso de forma mais estratégica. E pode parecer até ridículo isso que eu vou falar, mas muitos profissionais da área não fazem, principalmente gestores de tráfego, que deveriam saber sobre números assim de ponta a ponta. GTM. Eu entro assim, sinceramente, em 95% das contas que eu já entrei, o cara não sabe configurar minimamente um GTM que traz informações valiosíssimas a respeito de dados, de números, de comportamento, clique, do que você pode fazer. Em cima disso,
simplesmente é o que a Camila falou, você tem o teste AB que você pode fazer variações, e eu faço muito isso em clientes que têm verba suficiente para fazer esse tipo de teste, mas em cima de dados, em cima de comportamento do usuário dentro do site, para onde que ele estava indo, e eu cruzo isso com informações de qual foi o comportamento, exemplo, de Black Friday do ano passado em relação a esse ano, qual foi o comportamento do usuário do ano passado, o que ele mais clicou, qual foi a origem de mídia dele. E a gente começa a cruzar esse tipo de informação, e a clareza das informações traz a estratégia de forma instantânea na nossa mente. Exato. E a gente para de falar, eu acho que isso aqui pode dar certo. Diagnóstico, né? Diagnóstico, beleza. É bem isso, Renan. Diagnosticou a estratégia, ela grita, ela se desdobra automático. É natural. Natural. Maravilhoso. É isso. É o que eu falava até ontem, né, naquela lógica que eu mostrei, a parte toda lá da tática, né, tem que ser um desdobramento natural, consequente, né? É você ler uma coisa e escrever a resposta do lado. Camila, ó, espero que o pessoal depois não me cobre ficar mais 2 horas aí, senão eu fico também de qualquer maneira, né? E você é muito gostoso ouvinte, fica aí, o tempo passa rápido, traz muito conteúdo. Já estão me cobrando, obviamente, você depois passar seja slides ou algumas coisas pontuais que você lembra de dica importante para eu pegar e passar para os alunos. Claro, meus queridos, claro, tá? Que sim. O que você tiver. O Nino me lembra amanhã, aquela bem... Sim. Eu já mandei para o teu WhatsApp, já, fica tranquila, já mandei para o WhatsApp. Eu ia falar que eu tenho motivo para ficar falando com o Nino altos áudios, tá, galera? Altos áudios, vocês não têm noção. Quando ela fala altos áudios é porque eu demoro muito e falo muito alto. É isso que ela eu escuto tudo 2 vezes, Nino, eu escuto tudo 2 vezes, pode mandar à vontade. Pessoal, olha, obrigado, Camila, excelente como sempre, espero que seja mais um de tantos outros aí nós em conjunto, sempre é um prazer, tá bom?